Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é extremamente especial, né, Marcelo? Hoje é um dia especial, Carol. Que honra! O cara que tá aqui hoje é doutor em neurociência, fundador do Instituto de Psicologia baseado em evidências, a Clínica BeHealth e também o Reservatório de Dopamina. Quem aí nunca ouviu falar do RD? Quem nunca ouviu falar do RD, Carol? Ele tá há mais de 3 anos no digital e já transformou hábitos de mais de 170 mil pessoas que hoje vivem uma vida irritantemente normal e saudável. Que honra receber aqui na mesa do KiwiCast o grande Ken. Vamos chamar junto? Seja muito bem-vindo. Wesley Nogari, vem pra cá. Muito obrigado. Espero que o papo renda e que eu consiga trazer alguma contribuição aqui pro podcast de vocês. Humilde, com certeza. Né? Hoje vai dar bom, cara. A gente já sabe. Hoje vai dar bom. Cara, prazer receber você aqui. Prazer. Obrigado A gente já te convite. acompanha... tamo junto. A gente já te acompanha há um tempo, na verdade. E a gente viu, inclusive, parte dessa transformação. E pra quem não conhece, a gente vai falar um pouco da sua história. Mas a gente sabe que você veio de um jovem que tava ali, né, entregue aos vícios mundanos, que de uma hora para outra, entre aspas, se transformou numa referência em desenvolvimento humano, psicologia, neurociência. E a gente queria conhecer um pouco mais da sua história. Como é que foi essa transformação tão radical em sua vida, Wesley? Então, muita gente me manda mensagem perguntando quando que foi a virada de chave, né? Acho que é a pergunta que eu mais recebo. Eu abro caixinha todos os dias no meu Instagram para responder pergunta da galera. Eu gosto de manter esse ponto de contato. Inclusive, muita gente acha que não sou eu no meu Instagram respondendo, sou eu no meu Instagram respondendo. Ninguém tem acesso ao meu Instagram, nem o time de social media. É eu que faço todo o conteúdo até hoje. Legal. Eu tiro um tempo para fazer esse ponto de contato porque um dos braços digamos que não é que eu posso dizer, de contribuição social que eu tenho é eu continuar produzindo conteúdo gratuito e reservar uma hora do meu dia para sempre entregar ali um ponto de contato com a audiência. Então, a pergunta que eu mais recebo é essa, cara. Qual que foi o ponto de virada, principalmente quando eu posto, quando foi a virada de chave, principalmente quando eu posto as fotos mais antigas, que eu tô lá todo zoado, fumando e todo ferrado. Cara, como é que foi a virada de chave? O que eu tenho que fazer? Aonde que eu coloco? Como que eu faço? Me dá um help. E aí o pessoal fica me mandando isso, cara. É a pergunta que eu mais recebo. E eu sempre gosto de responder da seguinte forma. A virada de chave, o estralo de quando a porta abre na virada de chave, aquele clac, abriu. Essa é uma consequência de uma construção gigantesca que, metaforicamente falando, usando essa ideia da virada de chave, você tem que, cara, contemplar a chave. Primeiro você tem que descobrir qual que é a chave. Aí você tem que contemplar a chave. Aí você tem que pegar a chave. E às vezes ela tá atrás de uma porta que tá trancada. Então tem que pegar uma chave antes de pegar aquela chave, porque vai dar a virada final. Você tem que colocar a chave na fechadura. Você tem que girar a chave. Tem todo um processo que leva você até uma virada de chave. O público quer saber qual que foi a virada de chave. Mas muitas vezes a gente tem que contar a historinha antes. Então assim, a minha história... ela é uma história que depois eu fui saber que existe uma, como é que eu posso dizer, uma construção narrativa em cima disso que popularmente é conhecido como Jornada do Herói. Né? Parece que eu encaixo certinho na famosa Jornada do Herói. Nossa audiência bem sabe da Jornada do Herói, né, Carol? Sim. Então. E aí eu sou um cara do interior, eu nasci numa cidade de 2.000 habitantes, chamada Pirapó, que é pertinho da Argentina. Inclusive hoje não nasce mais ninguém lá, não tem mais hospital, então é um negócio que é bem exclusivo, né? Só nasceu, ninguém mais nasce. E aí depois eu fui morar numa cidade próxima ali que tem 6.000 habitantes, aí depois eu fui para uma cidade de 12 mil habitantes, aí depois fui para uma de 30 mil habitantes e fui fazer graduação numa de 80 mil habitantes. Porque o meu pai, ele trabalhava na época para uma empresa que recebe grãos no interior do Rio Grande do Sul, região noroeste, e era comum a empresa transferir ele para os lugares e a família tem que ir atrás. Então eu estudei em várias escolas, em diferentes lugares, sempre escola pública, até que eu fui fazer a minha graduação numa cidade chamada Santo Ângelo, que tem uns 80 mil habitantes. Cara, até o 5º período da graduação, que é a metade do curso, 2 anos e meio de graduação, eu não conhecia a biblioteca, assim. Nunca tinha entrado na biblioteca, cara. Bizarro, eu não tinha carteirinha da biblioteca. Até a metade Isso da é muito graduação. bizarro, porque você é uma pessoa que lê e consome muitos então, livros. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Chegou a metade da graduação, assim, eu comecei a sentir uma série de inquietações. Porque
eu sentava na mesa de uma galera pra conversar, eu não entendia o que eles estavam falando. Mas não era eu entender, eu entendi o que eles falavam, mas não entendia do que eles falavam. Existe uma diferença muito grande de você sentar numa mesa com um monte de empreendedor e você entender eles falando, mas não entender do que eles estão falando. E eu me senti assim. Os caras falam um monte de coisa, de futuro, e tecnologia, empreendedorismo, negócios, ciência, uma questão de geopolítica, política, economia. Cara, isso começou a me incomodar um pouco, sabe? Caramba, o que tá acontecendo? Eu não tô acompanhando. E aí teve uma parada que eu assisti um vídeo no YouTube do Clóvis de Barros Filho. É uma entrevista que ele faz no Jô. Eu sugiro fortemente que todo mundo assista aí depois. Nem sei se tem ainda no YouTube. É do Bril? Na verdade, essa do Bril é uma aula dele na USP, um pedaço da aula dele na USP, mas tem uma entrevista do Jô. Ele não fala do Bril, mas aquela entrevista mexeu muito comigo. Porque na entrevista ele falou uma hora assim, cara, quando tu encontrar qual é a tua praia, a vida fica muito mais fácil de viver. E ele deu uma definição de felicidade, com base no que ele estudou da filosofia. Ele diz naquela entrevista que felicidade é o momento de vida que você não quer que acabe. E que durante a vida inteira dele, ele ia para os lugares querendo que acabasse. Ele ia pro jogo de futebol querendo que acabasse. Ele ia pra escolinha de arte querendo que acabasse. Ele ia pros amiguinhos querendo que acabasse. Até que ele encontrou um momento na vida dele, que foi quando ele apresentou o primeiro trabalho na escola, que depois ele virou professor. Ali naquele trabalhinho na escola, no ensino fundamental, médio, ele falou, esse é o momento que eu não quero que acabe. E eu até o 5º período nunca tive esse momento, cara. Eu nunca tive esse momento assim, tipo, porra, que momento que eu tenho de vida que eu não quero que acabe? Na vida inteira. Nunca tive. Isso é forte. O meu momento era assim, eu quero que o final de semana chegue pra encher a cara com a rapaziada, pra ir, a gente tinha uma parada que a gente chamava de sábado sagrado, que era um final de semana que a gente se juntava, cada um levava um pack de cerveja. Na época, falar as marcas de cerveja aí, não interessa. Tranquilo. A Antártica tinha lançado a Sub-Zero, uma cerveja com uma latinha azul claro. Foi o lançamento da Sub-Zero, todo mundo levava o Sub-Zero pra beber. A minha semana, cara, era esperando o final de semana. Aí o final de semana era, agora começa a semana. Então, o meu rolê, tipo, a minha semana, ela era uma coisa angustiante, sabe? Eu imagino que deva ter muita gente assistindo que passe por isso agora. Eu falei, cara, não tá certo isso. Como é que eu vou viver a minha vida inteira esperando o final de semana? E sem falar que era uma construção disfuncional de hábitos que, inevitavelmente ia me levar pra uma vida muito difícil de ser vivida, sabe? Ter problema de peso, provavelmente. Na época, fumava, tinha hábitos ruins. E eu conto essa parte do Clóvis aqui, porque semana passada eu tenho um contrato que eu vou palestrar no mesmo evento que ele, cara. Olha que Então, legal. olha que mundo pequeno, né? Ele vai palestrar, eu vou palestrar depois. Eu falei que eu tô ferrado, né? Palestrar depois do Clóvis. Me ferraram, né? Me ferraram legal. Mas tudo bem, vou lá. Então é um mundo muito pequeno, assim, porque eu tava lá no interior do Rio Grande do Sul, o cara me inspirou por um vídeo dele no YouTube, mudou minha vida completamente. Espero que eu consiga encontrar ele no evento pra falar isso pra ele. E vou palestrar no evento com ele, então é muito, muito impactante, eu tô muito feliz. E aí, aí eu comecei a ler, cara, comecei a estudar algumas coisas na época, e eu entendi, no 5º período da graduação, eu entendi uma coisa que hoje eu tento ensinar para os meus alunos e tento passar para todo mundo. Eu entendi que conhecimento é poder. Não poder num nível, como é que eu posso dizer, agressivo, assim, nocivo. É poder no sentido de as pessoas te chamarem para conversar, as pessoas prestarem atenção em você, você poder ajudar outras pessoas. E depois que eu entendi que conhecimento é poder e que eu poderia utilizar desta ferramenta que é a obtenção de conhecimento e tradução desse conhecimento para a galera, eu encontrei a minha praia. E aí eu comecei a ter momentos de vida que eu não queria que acabasse. Como o Clóvis disse, e ele diz que se ele pudesse enxugar a filosofia inteira que ele já estudou na vida, no seu mestrado, doutorado, dando aula na USP, o suco do estudo dele em filosofia sobre felicidade é essa definição. A filosofia diz que felicidade é um momento de vida que você não quer que acabe. E depois disso eu comecei a ter esse momento de vida que eu não quero que acabe, que é estudo. Então eu comecei a ficar apaixonado por estudar. E aí é um momento de vida que meio que não tem fim, né? Não tem teto. Você estuda. Sempre vai ter coisas novas para estudar. E ali eu comecei a encontrar uma função para o meu comportamento e para minha existência
que era além de esperar o final de semana chegar pra encher a cara. E aí, cara, puta, aí é muito legal. Entendeu? E depois daquilo, então, eu terminei minha graduação de psicologia e eu falei, bom, como é que eu vou exercer a profissão, ou melhor, qual profissão que eu vou escolher que, imbricado nela, está o estudo, que é uma coisa que eu não quero parar de fazer. Eu não posso ter uma profissão que eu não possa estudar, porque eu me sinto feliz estudando. E aí eu encontrei a profissão de professor. Então eu construí toda uma estratégia, isso aí pouca gente, não falei em muito lugar isso aí não, tá? Legal. Privilegiados, né? Privilegiados. Eu construí toda uma estratégia para ser professor de federal. Até aí a galera sabe. Só que a galera não sabe. Eu entrei em contato 1 ano antes com um professor, com 2 na verdade, um da URGS e um da UFSC. O da URGS não me respondeu, o da UFSC me respondeu. Fui para a UFSC, Floripa, fazer mestrado. Entrei no mestrado, quando eu entrei no mestrado, eu comecei a fazer um cálculo para frente, baseado em quantos professores tinham mais velhos, e portanto eu atribuí uma nota, isso é coisa meio de louco, mas eu fiz uns cálculos meio que no Excel, assim, um pouco arbitrário, mas fiz, porque eu queria saber qual que era a probabilidade de abrir uma vaga de concurso para professor de nível superior, que é um cargo que só abre quando um professor morre, se aposenta ou sai para outro lugar. Como é um cargo concursado, geralmente eles exercem até o final da vida, né? E é muito difícil de abrir. Tipo, às vezes demora 3 anos para abrir uma vaga, né? E eu entrei no mestrado e eu falei, cara, eu tenho que fazer um cálculo para ver qual ano que vai abrir vaga para professor, porque eu tenho que terminar meu doutorado nesse ano e já prestar o concurso para virar professor de federal. Até então não existia digital na minha vida, nem tinha noção disso. Mal usava o Instagram. Aí eu fiz todo um cálculo e eu vi que tinha uns 3 professores perto de se aposentar e uns mais velhos ali que dentro do meu Excel deu uma probabilidade um pouco alta de, digamos que, finalizar a vida nesse plano, né? E meio que o cálculo bateu, assim. Eu errei os que tinham probabilidade de finalizar a vida nesse plano, digamos assim, mas os que se aposentar bateu. Né? E ainda deu até melhor, porque um pediu exoneração e outro foi fazer um doutorado, um estágio no exterior, não voltou. Gostou tanto de lá que ficou morando lá e saiu daqui também. Só que para eu fazer esse cálculo, o meu mestrado que durava 2 anos, eu precisava fazer em 1. Então eu tive que acelerar o mestrado, trabalhar pra caramba durante o meu mestrado, terminei meu mestrado em 1 ano e entrei pro doutorado. Só que aí veio uma coisa que acho que ninguém contava no mundo, que era a pandemia. Aí entrou pandemia, bagunçou tudo. Aí entrou a pandemia, eu abdiquei da minha bolsa de doutorado, que eu ganhava 2.200 por mês, e era só minha renda. E aí eu comecei a clinicar na psicologia clínica, para levantar uma grana. E aí me chamaram pros podcasts e eu, cara, sei lá o que eu vou falar nesses podcasts. A primeira vez que me chamaram eu neguei, inclusive. O primeiro que chamou falou, que podcast, cara? Cheio de paciente pra atender, vou ir em podcast, caralho. Olha só que curioso. Aí eu neguei o podcast, neguei 2. Antes do digital. Antes de qualquer coisa. É que o que rolou? Foi uma pessoa lá no Petri e falou um monte de merda de neurociência. Falou um monte de coisa errada. Na época, eu mostrava minha rotina no laboratório no Instagram. E eu devia ter uns 9.000 seguidores. 7.000 seguidores. E eu mostrava minha rotina de lab. Aqui eu tô no laboratório, eu mostrava eu escrevendo artigo, eu li um artigo, às vezes eu explicava o artigo nos stories, mas não era um produtor de conteúdo, eu era um aluno de mestrado que postava alguma coisa de ciência. E uma galera, meus seguidores me marcou lá no podcast do Petri, e o Petri me chamou. E se eu não me engano, a primeira vez eu neguei. Falei, não, cara, vou pra São Paulo participar de um podcast. Tem uma coisa pra fazer. Vou fazer o que em podcast? Tem meu mestrado aqui, pô. Não vou desalinhar, vou perder tempo, né? Aí não fui. Aí o Fermento tinha me chamado também, neguei também, no Sem Groselha. Aí passou mais um tempo, eu clinicando, atendendo um monte de paciente, que era a prioridade naquele momento. Aí me chamaram de novo. Aí eu falei, vamos lá ver qual é, né? Aí eu fui no primeiro, que foi no do Petri, deu 500 mil de views em, sei lá... Estourou. Uma semana, assim. Aí eu lembro que eu ganhei uns 30.000 seguidores em uma semana. Eu falei, o pessoal gostou do que eu tenho pra falar. Daí o meu Fermento me chamou, aí foi... Eu lembro que naquele ano eu ganhei 1 milhão de seguidores, líquido. Caramba. Fora os que eu perdi. Só falando falando... de podcast a podcast. Agora, Só em podcast. dando um passo atrás, assim, trazendo um pouco do momento em que você encontrou sua praia
E aí, a partir disso, você foi mudando seus hábitos e tudo mais. A gente fala muito aqui sobre ambiência e como isso é importante na vida de qualquer pessoa que tá pensando em se desenvolver em alguma área. Você precisou trocar de ambientes uma vez que você entendeu qual era a sua praia e como que você fez isso? Porque se você tava ali o tempo inteiro pensando no fim de semana pra, enfim, encher a cara, como é que trocar de ambiente influenciou no seu desenvolvimento desde então? Uma das grandes bandeiras que eu levanto é a ideia de que o nosso comportamento é muito influenciado pelo contexto que a gente vive. E o contexto não significa só o ambiente de lugar, mas pessoas, e principalmente pessoas. Obviamente, nessa trajetória, eu tive que deixar de lado muita gente, muitos amigos e muitas pessoas. Eu tive que diminuir o convívio por conta dos novos objetivos. E isso aconteceu. Mas o grande salto mesmo foi assim, eu tava no interior do Rio Grande do Sul, e aí eu falei assim, cara, daí eu lembro até hoje, teve um momento que eu parei e olhei pro lado, assim, sabe? Olhei assim e falei, cara, eu vou morrer aqui. Se eu não fizer nada, eu vou morrer aqui. Isso no meio da galera ou sozinho? Não, sozinho. Tipo, eu tava em casa, num dos meus final de semana lá, que eu ia... Já tinha começado a correr, tava reduzindo o cigarro. Aí uma coisa, eu tenho uma conexão emocional com a corrida, porque foi onde eu tive, talvez as melhores ideias da minha vida foi enquanto eu tava correndo. Porque é um momento que tu bota uma música, e aí aquela música que fica mais de fundo, e tua cabeça, quando tu não tá correndo esbaforido já, tu já tem um nível de resistência, permite com que você corra pensando nas coisas, né? Aí você não fica mexendo no celular, nada, e portanto você consegue ter boas ideias. Talvez até pro nível de oxigenação do cérebro, sei lá, parece que eu tenho mais capacidade de insight durante a corrida. E eu lembro que eu tava numa corrida, assim, eu tava dando uma corrida lá no interior do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, pra quem conhece aí, tem uma avenida grandona lá que passa na frente do quartel militar. Eu tava passando bem ali, cara, eu lembro até hoje, como se fosse ontem, assim. Eu tava indo correr um sábado, final de tarde, um dia mais ou menos como hoje. Tava um sol começando a se pôr no finalzinho da tarde, um friozinho começando a cair, aquele que você sai de casa ainda tá quente, mas você chega e já tá frio. Bem esse dia, olha como... Até o cheiro parece que eu sinto do lugar. Aí eu tava passando ali, como eu sempre corria ali, os guardinhas do quartel já me gritavam e tal, sempre passava ali correndo. E aí eu comecei a olhar assim, cara, e eu passava, olhava os tiozinhos no boteco, aqueles botecos com nova skin pintado na esquina, nem sei se vocês sabem o que é isso. Sim. Sabe o que é isso? Nova skin é uma Nova cerveja? skin? Mas você sabe esses botecos? Sim. Aqui tem No interior também? tem bastante. É. Aqui em Balneário especificamente não Não, tem. é, mas aqui a gente realmente. sabe o que tá Tem falando. esses... Eu olhava assim, cara, aí você olhava, era tiozinho, aqueles tiozinho que segunda de tarde bebem, e no lado a molecada, assim, com som e os caras, menino, eu falei, caraca, cara. Aí começou a me dar uma angústia, eu falei, vou morrer aqui, cara. Ferrou, entendeu? Ferrou, vou morrer aqui no interior, o que eu vou fazer aqui? Com quem que eu vou conversar? Tipo, nada contra, mas eu queria descobrir novos horizontes, entendeu? Eu adoro saber como que funciona as paradas, cara. Como é que faz essa xícara? Será que eles derretem primeiro e colam isso depois? Ou será que é alguma coisa que molda? Eu gosto de entender mecanismos. Eu falei, eu quero entender um pouco mais do mundo. Quero entender como que funcionam as coisas. E aí já com essa ideia de fazer mestrado, doutorado e tal, para ser professor, aí eu entendi que ali não ia rolar. Não ia ter como naquele contexto ali. Simplesmente, ou ia ter, mas eu ia ter que movimentar uma montanha gigantesca de energia e quase que criar um micro contexto onde só eu fosse o estranhão. Aí depois até a gente começa a pensar, né? Eu lembro quando eu era mais pequeno, que na cidade do interior tinha um médico lá, que era um cara mega estranho, exótico pra cidade. Era um cara que tinha uma biblioteca e que não ia nos lugares que todo mundo ia e que viajava para uns lugares estranhos e que era o cara que corria no final de semana e numa cidade pequena todo mundo falava, esse cara é louco, correndo no domingo de manhã. Aí depois eu comecei a sacar, eu falei, cara, esse cara se enfiou na própria bolha, porque não tem como se conectar com essa outra galera daqui. E pra nós, e eu era da outra galera, eu olhava aquilo ali e achava estranho. Eu falava, cara, eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser um cara que seja um peixe fora d'água aqui no aquário. Eu quero estar num aquário com outros peixes. Aí foi onde me virou a chave e falou assim, eu tenho que estudar para um cacete para entrar no mestrado, senão eu tô fudido. Vou morrer aqui. E eu não tinha outro ponto de conexão com grandes cidades. Meu pai não terminou o ensino médio, cara. Minha mãe também não. Minha mãe acho que nem entrou no ensino médio. Dona de casa. Meu pai
Acho que meu pai, não lembro se ele terminou o ensino médio, mas na minha família, assim, que tenho, velho, minha mãe deve ter uns 10 irmãos e meu pai uns 11, primo pra caramba, eu conto assim, acho que uns 3 fizeram graduação. De tipo, tô falando no universo de 30, 35 primos. Sabe qual é? Então não era um negócio comum. E aí, imagina mestrado e doutorado. Meu pai até hoje nem entende direito o que é um mestrado e um doutorado. Saca? Então foi um salto muito grande que eu dei. Eu digo que esse foi o meu maior salto. Todo o resto foi um pouco mais fácil. O salto de sair de uma cidade interior e ir pra Florianópolis fazer mestrado foi aonde eu tive que concentrar mais energia e abdicar de mais coisas. Do mestrado pro doutorado foi um pouco mais simples, porque eu já estava naquele contexto. Do doutorado pro empreendedorismo foi também um pouco mais simples, porque as pessoas eu já tinham uns pontos de contato. Mas aquele primeira pernada foi onde eu tive que concentrar mais energia e principalmente abrir mão de mais coisas, incluindo de pessoas. Eu lembro que quando eu estava estudando pro mestrado, eu terminei um namoro, porque não dava, tipo, não tinha como. Não era a mesma cabeça. Eu lembro que eu fiquei um ano sem ver acho que eu vi umas 3 vezes no ano, não me orgulho disso, mas acho que eu vi umas 3 vezes no ano os meus pais. E eles moravam a 30 minutos de distância. Eu lembro que no ano, cara, eu devo ter saído em final de semana, assim, umas 4 vezes. Porque pensa, eu tava no último ano da graduação, fazendo trabalho de conclusão de curso, fazendo 2 estágios, estagiando numa cafeteria, 3 estágios, portanto, e fazendo disciplina da graduação. Não que sobrava muito também, né? Não sobrava muito tempo, cara. Então, final de semana eu estudava pro mestrado, pra prova de mestrado, que era uma prova de neurociência, de conceitos básicos de neurociência, que eu não tive nada na graduação. E eu lembro, velho, que eu fui assim... A prova era em março. Eu comecei a estudar em março do ano passado. E aí eu delimitei todo final de semana uma agenda de estudo pro ano inteiro. O meu quarto, lá no interior, ele tinha um neurônio desenhado na parede, gigante. Eu meio que vivia dentro de um cérebro. Eu desenhei um neurônio gigantesco, sabe? Com as organelas, mitocôndria, retículo endoplasmático. Vocês lembram da escola disso aí? Retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocôndria, não sei o quê. O núcleo, a cromatina, desenhei tudo. Os canais. E aí eu ia revisando, porque ia cair isso, né? Bioeletrogênese, que é um negócio que acontece no neurônio, não vem ao caso. E eu fiquei um ano, cara. Aí as inscrições abriram em setembro e a prova era em março. Eu já estava estudando desde março até setembro. Abriram as inscrições e eu me inscrevi. Mesmo dia. Na época eu tinha que mandar por correio os papéis ainda. Me inscrevi. Cara, tinha 7 vagas com bolsa. Eu precisava de bolsa. Bolsa, o governo te paga uma bolsa pra você estudar. Era 1.500 a bolsa. Falei, pô, já ajuda pra caramba. Eu pago minha kitnet. E meu pai me ajuda na alimentação. Vou comer no restaurante universitário, que é R$1,50 o almoço, R$1,50 a janta. Fechou. Consigo viver. Aí abriu em setembro. Cara, até fevereiro só tinha eu inscrito. Falei, fechou. Ninguém vai se inscrever, vou ganhar a bolsa. Só tem eu. Começou a faltar 5 dias, 10 dias pra prova. Eu atualizava o site todo dia. Deu 30 inscritos pra 7 bolsas. Falei, fudeu, irmão. Não vou passar. Eu aqui no interior, não sei nada disso. Nunca pisei numa federal na vida. Aí eu pegava o nome da galera e botava no Google, todo mundo aluno de biologia da UFSC, aluno de não sei o que da URGS. Falei, ferrou. Não vou passar nunca. Aí eu lembro que eu mandei e-mail pra uma agência de como é que é? De telemarketing pra pedir um emprego, cara. Falei, eu não vou conseguir bolsa. Caramba, mas será que era uma autossabotagem, a falta de confiança sei lá, em si? cara. Só sei que eu falei, eu nunca vou passar nessa merda. Tem até hoje o e-mail, cara. Às vezes eu posto nos meus stories. Mandei e-mail lá pra agência de telemarketing, falei, eu quero trabalhar com vocês e tal, porque eu sabia que eu não ia passar. E eu já tava morando em Florianópolis. Aí, enfim, resumo da história. Passei em segundo lugar, dos 30. Acho que a prova escrita minha foi a melhor de todas, só que o meu currículo não era tão bom, então me puxou um pouquinho pra baixo. Vim pra Floripa, fiz em um ano mestrado e foi, cara, no laboratório, assim, saí pela porta da frente, assim, meu professor gosta muito de mim. Que legal, cara. Mas e essa foi a maior pernada de todas que eu dei na vida, cara. Você me perguntar assim, Eslin, é mais fácil fazer 10 milhões ou essa primeira pernada? Eu investi mais energia na primeira pernada, cara. Olha, eu acho que a gente tá num assunto super interessante, que é esse assunto de transformação de vida, né? A maioria da nossa audiência são pessoas que estão aqui aprendendo os primeiros passos do marketing digital, que antes estão muito ligados a desenvolvimento pessoal, para você conseguir aguentar o peso de ser empreendedor.
E esse tópico especificamente da história do convidado, geralmente, às vezes, gera mais transformação do que a estratégia específica de tráfego, A de técnica. copy, sabe? E a Carol foi brilhante na pergunta de ambiência, né? Porque a gente sabe que às vezes o cara ele pode até ter uma mentalidade insana, mas se ele não tá no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, não vai. Inclusive, muitas pessoas perguntam, né? Tá ali do outro lado da telinha e falam, mas como que eu vou conseguir mudar de ambiente? Porque não tenho condição, tudo mais. Mas aqui é um ambiente pra você. Você tá acompanhando esses podcasts, vendo relatos, já é uma ambiência. Inclusive, se você não se inscreveu nesse ambiente aqui ainda, Verdade. esse é o momento de se inscrever no canal. Vamos parar não é 2 mesmo? segundinhos pra eles Se inscreve inscreverem? nesse canal, porque conteúdos como esses daqui, só aqui mesmo. E olha só, conectando outro ponto agora que você trouxe, que eu achei super interessante, essa questão do esporte. Porque às vezes você até tem um ambiente certo, mas é necessário encontrar algumas estratégias que facilitam essa transformação. Inclusive, você é um grande defensor do esporte, acho que recentemente, não sei se você finalizou um meio triatlon. Fiz um short dela. Um short, exatamente. E eu queria entender tratando-se de esporte especificamente, qual foi o papel do esporte no auxílio a essa transformação? Porque eu sei que hoje ele tem um impacto gigantesco na sua vida. Mas nesse processo de transformação. Até só antes de entrar na parte do esporte, eu lembro que na época que eu tava naquele ambiente lá do interior e tal, eu fiz isso, cara. Eu usava meio que a internet como um ambiente pra mim. Por isso que eu te falei que eu conheci o Clóvis na internet, foi via internet que ele me moldou. Legal, então, legal. hoje em dia, com a internet, realmente, qualquer lugar do mundo, você pode criar o seu microcontexto que te influencie e te molde, né? Cara, o esporte, ele começou comigo como meio que quase como se fosse um tratamento. Eu joguei futebol quando eu era mais moleque. Eu lembro que pouca gente sabe, mas eu fui até pra Ponte Preta fazer um teste em São Paulo, em sério, Campinas, pro futebol. Era pra eu ter voltado 1 ou 2 anos depois. Eu fui com 13 anos, se eu não me engano. Jogava bem, pô. Futebolzinho. Jogava em que posição? Meia esquerda. Você é canhoto? Não, sou direito. Eu sou canhoto. É que eu era meio que assim... Como é que eu vou dizer? Eu era meio que um estrategista. Eu conseguia lançar bem a bola pra galera. Então eu cortava pra lateral, pro meio, lançava e tal. Fatiava. Isso. E aí eu fui pra Ponte Preta. Então a única coisa de esporte na minha vida mesmo foi futebol, na minha infância. Nunca teve mais nada. Só que o que aconteceu? Eu descobri que o esporte do futebol não era um esporte organizado. Era esporte de moleque. Jogar final de semana na quadrinha e tal. Tanto é que quando eu fui pra Ponte Preta, eu cheguei lá e eu vi que eu tinha um condicionamento físico péssimo. Porque antes do jogo, o treinador mandava a gente dar umas voltas correndo e fazer uns cabeceios, eu quase morri. Cara, eu tenho essa experiência que o aquecimento do futebol, ele é o aquecimento pra você passar do primeiro cansaço. Eu não entendia isso. Cara, é bizarro, velho. Eu morria, ficava, mano. Eu também ficava não muito quero aquecer exausto. não, velho. Eu ficava muito exausto. Aí eu vi que não era... Era um esporte de hobby, mas não era um esporte mesmo, sabe? Organizado, arquitetado. E depois nunca mais, cara. Nunca tive tanto contato com esporte assim. Na graduação, de novo, nessa época foi muito revolucionária na minha vida. Foi muito legal. Porque nessa época aí, eu fumava cigarro. E, eu lembro uma época assim que eu saí do busão, eu pegava 2 busão para ir pra faculdade. Eu tinha que pegar um pro centro e no centro eu fazia baldeação pra ir pra faculdade, lá em Santo Ângelo. Tiaraju, busão, lembro até hoje. Aí eu descia perto de casa na volta, umas 11 e pouco da noite da graduação, voltava e estudava de noite. E eu tinha que subir umas 2 quadras, não era uma subida, era uma falsa subidinha assim. Subir umas 2 quadras e chegar em casa. Eu lembro que chegava ofegante, cara. Falei, pô, vou morrer. Eu lembro que chegou uma época, eu falei, vou morrer, fudeu. Vou morrer aqui no interior, ferrou. Entendeu? Comecei a me assustar. E fumando, e ansioso, cara, era um combo de problema assim que parecia uma panela de pressão. Tipo, a qualquer momento vai estourar um problemaço aqui e vai dar merda. Aí eu lembro que um sábado de tarde, numa desses momentos de ansiedade, eu falei, vou sair pra correr. Aí botei um tênis que eu tinha lá da Mizuno, antigão, uma bermuda, uma camiseta, baixei aquele Nike Running, que é um aplicativo no telefone, amarrei ele no meu braço aqui e saí. Eu lembro que eu corri 350 metros, 400 metros, até hoje. Era lá de casa até um negócio da Multigás, alguma coisa de gás de cozinha que tinha pra vender na esquina. Foi onde eu consegui correr. Aí eu lembro que eu fiquei assim... A cada 3 dias eu saía pra correr naquela direção. Trotezinho. E aí foi começando a esticar a corrida. Comecei a cada vez começar a correr mais. Falei, opa, tô melhorando. E fumava na época, né? Aí eu lembro que quanto mais eu evoluía na corrida, menos vontade eu tinha de fumar. Ou eu ficava mais pistola por ter que fumar. Então os hábitos começaram a competir.
né? O hábito do cigarro e o hábito da corrida. Aí, eu lembro uma época que eu falei, não, tem que fazer isso aqui certo. E eu preciso de uma planilha de treino de corrida. Não posso fazer só sair pra correr do jeito que, de qualquer jeito. Aí eu entrei na internet, baixei uma planilha gratuita de corrida que tinha na internet. 12 semanas para 5 km, intermediário. Aí baixei aquela planilha, eram 5 treinos por semana e comecei a fazer os treinos. E aí eu lembro que chegou um momento que empacou, eu não conseguia mais evoluir nos treinos porque final de semana eu saía pra beber e fumava. Falei, cara, não vai ter como, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa se eu quiser continuar evoluindo na corrida. Aí eu lembro que eu fui tirando cigarro, até que o momento que eu não fumava mais, e aí minha corrida começou a melhorar. Então eu meio que me agarrei na corrida como um tratamento assim mesmo pro meu vício de cigarro, quase que troquei. E por que eu digo quase que eu troquei os vícios? Porque eu comecei a correr tanto, mas tanto, que eu tive canelite e fascite plantar. Caramba. Ou seja, eu tive 2 lesões típicas de quem começa a correr e aumenta muito o volume de corrida, porque já que eu não tinha o cigarro, é clássico com quem para de fumar, às vezes engordar muito, né? Joga essa energia pra comida. E eu era pra corrida, cara. E eu corri como se não houvesse amanhã. Aí minha canela, ela trincou o osso da canela. Foi uma fissura. Uma fissura. E aí ferrou, fiquei 6 meses sem correr na época. Mas não voltou para os hábitos destrutivos? Não, aí eu fui fazer academia, musculação. Justo. Pra fortalecer. Não, e porque eu ia engolir todos os cigarros da cidade em 2 dias, se eu não tivesse feito academia. E nessa época você já fazia já tinha claro, tipo, não, beleza, pra eu ter alta performance, então eu preciso continuar praticando esportes e essa é a minha vida daqui pra frente. Não tinha não. Ou isso foi vindo depois? E tudo que eu falei aqui pra vocês de mudança de hábitos e tal, e troco de... Eu não tinha ideia disso, em termos de conteúdo. Inclusive eu falo, quem dera se na minha época de transição eu tivesse um Wesley me ensinando essas coisas como eu ensino no RD. Porra, seria muito mais fácil, cara. Se eu soubesse o conteúdo em termos de... Tipo, o background do que eu tô fazendo na prática, se eu soubesse o que isso estaria acontecendo no meu cérebro na época, né? Mas foi tudo meio que no feeling, assim, meio que no intuitivo. Fui fazendo e fui dando bem. Foi dando certo. Legal. Hoje você é doutor em neurociências e a gente tá um pouco mais familiarizado com o termo, até porque nós somos alunos do RD. Então acaba que a gente aprende por osmose, na pior das hipóteses. Mas para quem nunca ouviu falar desse termo, explica pra galera o que é neurociência, qual é a área de atuação, para que a gente possa desenvolver um pouco mais a partir disso. Neurociência são neurociências, né? Porque são vários níveis de neurociência. Você tem, assim, em termos gerais, neurociência é o estudo do cérebro. Ou melhor, em termos mais técnicos, é o estudo do sistema nervoso central. Que popularmente a gente chama como cérebro. Embora cérebro seja, anatomicamente falando, uma estrutura específica do sistema nervoso central. Aí, as pessoas, para estudar o cérebro, elas podem estudar em diferentes níveis. Tem pessoas que estudam o nível químico do cérebro, então é a neuroquímica, que é um pacote que está dentro das neurociências, então tem a neurociência a nível químico, tem gente que estuda a célula do cérebro, então tem neurociência celular, tem gente que estuda sistemas, a neurociência de sistemas, neurociência funcional, a neurociência social, que é o comportamento do cérebro na sociedade e como que a cultura influencia o cérebro. Eu sou doutor em neurociências na sub-área que eles chamam de neuropsicobiologia. Eu estudo principalmente, meu doutorado é em neurociência na sub-área de neuropsicobiologia com foco em comportamento. Então o meu foco hoje, dentro do doutorado, é entender como que o comportamento humano funciona, o dos animais de maneira geral, principalmente o humano. E no meu doutorado eu estudei a influência de dietas hipercalóricas e hiperpalatáveis, ricas em gordura saturada e açúcares refinados, na perda de memória e no desenvolvimento de depressão em animais. Caramba. A gordura saturada, que aí não é nada a ver, a gente vai para os cantos que não tem nada a ver aqui. Mas não? é legal. Minha dúvida era assim, em relação às gorduras saturadas. Eu tenho a impressão que a gordura saturada, a gente tem acesso de uma forma natural. Já as gorduras insaturadas, que são as dos óleos e tudo mais, não são de um acesso natural. E eu tenho essa sensação, que pode ser errônea, de que o que vem natural é saudável. Não então, o que vem de Deus. Exato. Não necessariamente, porque
Por exemplo, uma série de medicamentos que a gente toma não é natural, Sim. mas é bom. Ajuda a resolver problema. Inclusive, vários medicamentos que vão no coquetel de tratamento de, por exemplo, HIV ou no tratamento oncológico de câncer são sintéticos, produzidos no laboratório. Nem por isso é ruim. Tem muita coisa natural que não é boa. Tem toxinas. Exatamente. Exato. Então, a gente chama isso de falácia naturalista. A galera que diz, não, mas é natural, como é que vai ser ruim? Pode ser muito ruim, cara. Toma um veneno de um sapo aí. Legal. É natural, pô. Exato. Legal. Mas eu não vou me deixar ir pra tão longe. Não, eu queria Mas fazer uma pergunta pro Wesley, aproveitando que você é doutor em neurociências e trazendo aqui perfeitamente esse tema pra gente pela primeira vez nesse podcast. Compreender a neurociência faz com que a gente evolua como ser humano? Só entender não, mas é um primeiro passo. E é um baita passo, na verdade. Porque na medida em que você sabe alguma coisa, você tem substrato para tentar tomar uma decisão mais favorável a determinado contexto. Um exemplo, se você sabe minimamente sobre finanças, você tem noção que se o seu dinheiro guardado não rendeu a inflação, você perdeu o poder de compra. Então você está mais pobre. Isso é um conhecimento básico de finanças, que quem não sabe acha que está tudo bem o mesmo dinheiro naquela conta durante anos. Né? Na verdade, você está perdendo poder de compra, principalmente aqui no Brasil, que é uma moeda fraca. Então, isso significa que você não vai ter compulsão por compras? Não. Significa que você tem muita gente que tem muito conhecimento financeiro, mas digamos assim, não tem o skin in the game, tem o conhecimento, assim como tem muita gente que sabe pra caramba de nutrição e tem sobrepeso ou obesidade. Então, só o conhecimento propriamente, ele não vai resolver o problema. Mas ele te dá substrato que inclina a probabilidade de uma tomada de decisão mais funcional. Isso não tem como negar. O exemplo das finanças. Você ter esse conhecimento, a probabilidade de você pegar 1000 pessoas que têm esse conhecimento e 1000 que não têm, a probabilidade dessa galera aqui se cuidar mais, em termos financeiros, é maior, pô. Esse aqui não tem nem condições de tomar a decisão, pô. Eles não sabem, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Agora, só o conhecimento, ele não resolve. Por quê? Porque se você chegar agora, ali no centro, e perguntar pro cara que usa crack, falar, cara, você sabe que isso faz mal, né? Ele vai falar, eu sei, mas eu não consigo parar de usar. A pessoa que tá num relacionamento tóxico, com um namorado que é um cara que faz mal emocionalmente pra pessoa, ou vice-versa, uma namorada, ou um casamento, sei lá. Você perguntar, você sabe que essa pessoa tá te machucando e você tá sofrendo. Eu sei, mas eu não consigo terminar. Por que a gente diz que só o conhecimento não é suficiente? Porque a nossa tomada de decisão depende de outras variáveis que não só a nossa consciência do problema. A questão é, se não existir a consciência do problema, você já está muitos passos atrás. Inclusive, em vários protocolos de tratamento de vício, por exemplo, tanto até mesmo em instituições como a AA ou mesmo de tratamento psicoterapêutico, a contemplação do problema é importante. Ou seja, você primeiro tem que trazer para a pessoa que aquilo é um problema. Como é que você vai tratar um problema de vício em álcool se a pessoa sequer sabe que é um problema? Então tem a fase pré-contemplativa, a fase contemplativa tem todo o by the book lá. Então o que eu digo para a galera? Ter o conhecimento não resolve. Mas não ter o conhecimento faz você nem ter chance de resolver. Saca? Então, uma vez que você obtém o conhecimento, que você sabe sobre comportamento, sobre neurociência, sobre algumas coisas, sobre, por exemplo, higiene do sono e tudo mais para dormir bem, você começou a ter um substrato de informação para tomar uma decisão. O que tem que mudar agora? O contexto que você está. Então, com esse conhecimento, você mexe algumas pecinhas e meio que controla o que te controla. Então, se você sabe que ter luz clara à noite atrapalha teu sono, se você sabe que se você vai naquele bar lá, você vai acabar bebendo. Então é melhor você tomar decisões baseadas nessas informações que reduz a probabilidade de você fazer comportamentos que você não vai ter controle e que vai gerar algum problema. Perfeito. Deu pra entender mais ou menos? Com certeza. E não é necessariamente que a gente tenha o conhecimento que a gente vai aplicá-lo Exatamente. em seguida, né? Exatamente. Porque tem todo esse contexto. Mas se aqui, você não tiver o conhecimento, ferrou. aí fica impossível. Aí é uma alienação total. E a gente consegue ver isso até com copy, por exemplo. Como é que você vai vender para o cara que não tem consciência do problema?
Aí depois, o primeiro passo é você mostrar pra ele que ó, você tem um problema. Talvez o seu problema seja eu não consigo vender. Não necessariamente é um problema de vício, mas o primeiro passo é consciência do problema e depois a gente vai escalando com a copy. Isso mesmo. Agora, Wesley, você é um caso muito curioso porque você é um cara que conseguiu transformar as suas paixões em estudo, neurociência, psicologia, em um negócio extremamente saudável e lucrativo. E sendo o mercado digital um mercado de muita necessidade, a maioria, não é via de regra, mas a grande maioria das pessoas que começam no mercado digital é porque eles querem só ganhar uma grana, fazer uma renda extra. Não estão carregando ali suas paixões, aquilo que realmente move elas. Então explica pra gente como é que isso aconteceu, você conseguir transformar algo que tá ali no seu core e fazer disso um negócio lucrativo. Cara, tem muita gente que fala que é... Como é que eu posso dizer? Fala de uma forma pejorativa que alguns comportamentos que eu tenho é estratégia de marketing. Por exemplo, recentemente eu comecei a melhorar meu inglês. E aí, uns 6 meses depois, a gente lançou um módulo de inglês no reservatório de dopamina. Mas, cara, não é que eu comecei a melhorar meu inglês para lançar o módulo. É que o módulo foi lançado porque eu melhorei o meu inglês e me trouxe muito benefício. É o inverso a lógica. Então, eu não consigo vender coisas que eu não gosto e não acredito. Sacou? Eu lembro uma vez, no primeiro ano... finalzinho do primeiro ano do RD, eu fiz uma masterclass. E, cara, pra mim isso é muito difícil de fazer, tá? Eu fiz uma masterclass que não tinha nada de conhecimento acadêmico. Era mais opinativa minha. Ela chamava Maturidade. E era uma masterclass minha, direcionada à molecada de 18, 19 anos, sobre o que eu tinha pra dizer pra eles sobre maturidade. Eu falei, pô, talvez eu tenha alguma coisa pra ensinar pra essa galera, porque eu passei por algumas fases da vida que pode ser útil pra eles entender. Pode atalhar algumas coisas, né? A ideia era vender essa masterclass pra base. A gente fez... Cara, a gente, sei lá, encheu uns 90 grupos de WhatsApp com pessoas. Tipo, grupos de 256 pessoas. Hoje vai mais, né? Hoje é mais. Dá pra Na ir época no era business, limitado. Uhum. E fizemos uma live lá, sei lá, 7, 8 mil pessoas na live assistindo. E aí, fizemos uma live de um dia, no outro dia a gente ia fazer a venda. E aí, no dia da venda, eu chamei os meus sócios e falei, cara, eu não consigo vender isso aqui, velho. Porque é minha opinião, velho. Eu não sei se minha opinião vale alguma coisa. Eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque eu sou acadêmico, cara. Cientista não escreve opinião. Eu fiz mestrado e doutorado. Cientista não escreve opinião. Se tu chegar agora que eu botar na sua frente 30 cientistas e você perguntar, cara, qual que é a sua opinião sobre, sei lá, qualquer coisa aí do universo médico? Eu falo, não interessa a minha opinião. Eu vou te falar o que os dados mostram. A minha opinião, eu nem sei se eu tenho opinião porque eu sou um cara pautado em dados. E eu sempre, tudo que eu vendi, tudo que eu fiz era pautado em ciência. Quando eu tenho que dar minha opinião sobre uma parada, é uma desgraceira, assim, porque eu tenho uma dificuldade enorme de achar que minha opinião vale alguma coisa. E essa masterclass era uma masterclass opinativa, era 1h30 minha falando da minha opinião sobre maturidade. Aí chegou no dia da venda, eu falei pro meu sócio, cara, eu não consigo vender. Ah, não, mas vai ser... Cara, eu não consigo vender, velho. Aí a gente fez lá no dia da live e tal, no final eu anunciei que eu ia dar pros alunos. Não vendeu. Não vendi. Dei pros assinantes. Os estrategistas caindo os cabelos. Quem aí talvez está assistindo, comenta aí, deixa aí nos comentários se você tava nessa época. Talvez você estivesse nessa época aí. Cara, eu lembro que assim, saiu essa galera que produz conteúdo sobre estratégia digital. Meu Deus, o Wesley fez uma estratégia genial agora, ele vai dar, porque daqui a pouco ele vai fazer outra coisa. Eu falei, pessoal, só dei porque eu acho que não vale a pena vender. Não tem estratégia por trás. Porque começou um burburinho, né? Como eu era um cara avisado, que tava crescendo muito rápido, a galera começou, o que ele tá pensando? Eu acho que ele fez isso, porque ele vai lançar aqui, vai botar aqui, depois vai botar esse aqui, vai faturar mais. Eu falei, não, cara. Simplesmente eu dei pros alunos porque eu acho que não valeria a pena vender. Então eu não consigo vender, cara. Respondendo a sua pergunta, eu não consigo vender uma coisa. O INPBE, que é o Instituto de Psicologia Baseada em Evidência, eles chamavam Viver de Psicologia. A gente vendeu uma turma, aí a gente vendeu mais barata a turma, aí a gente... A turma gostou pra caramba, só feedback positivo, tá da hora. Eu acho que devia ter umas 20 horas de aula. Aí eu olhei pro mercado e falei, cara, eu não vou vender mais isso aqui, velho. Tem curso melhor no mercado. Eu não vou vender o meu. Tem curso melhor.
E eu também não vou me debruçar para fazer um produto muito completo. Então eu ia fechar o VDP. Olha. Eu ia falar, esse produto que morreu, não vou lançar mais. Aí, muita gente falando, cara, obrigado pelo que você tá fazendo pela psicologia no Brasil e tal, tá trazendo ciência pro nosso campo, tá lutando contra o nosso campo, profissional. Porque dentro da psicologia é feio tu cobrar caro por consulta, existe toda uma síndrome de vira-lata na psicologia, que os professores de graduação ensinam, né, os mais velhos. Eu ia fechar. Aí a galera falando, pô, tá muito legal, tá muito legal. Eu falei, cara, mas vou abandonar essa galera? E não é por grana, entendeu? Minha parte de grana já tá resolvido. Eu falei, pô, mas vou abandonar essa galera, cara. Aí eu chamei meu sócio, que hoje é meu sócio, né? Chamei o Jean, Luiz Leonardi. Ele é doutor em psicologia pela USP e foi o cara que trouxe pro Brasil, ou um dos primeiros que trouxe pro Brasil, uma coisa chamada psicologia baseada em evidências, que é um... E ele é um cara, assim, obsessivo por estudo. Você acha que eu sou... Vocês não viram ele, tá? Ele é obsessivo por estudo, assim. Ele é um cara que sabe a nota de rodapé dos livros de psicologia, assim. Caramba. Ele é um cara que... traduziram o livro para português e alguém traduziu errado algum conceito, ele sabe que tá errado o conceito porque ele conheceu o livro na língua nativa. É cara meio maluco, assim. Ele é meio estranho. Aí, só que ele é muito bom tecnicamente. E ele tinha um clube chamado Clube de Psicologia Baseada em Evidências. Ele é um cara muito técnico, só que não tinha mídia. E eu sou um cara muito midiático e não tão técnico quanto ele. Principalmente porque a minha área é mais neurociência. Falei, cara, para não abandonar a galera da psicologia, eu vou comprar essa briga. Chamei ele para ser meu sócio. A gente abriu o INPBE e juntamos um canhão de comunicação com um canhão de técnica, né? E aí a gente lançou o INPBE e hoje eu vendo ele com muita tranquilidade porque eu sei que é um puta de um produto, né? Que a gente tem a pós. Então... se eu acho que o bagulho não funciona, não é nem que não funciona. Se eu acho que ele não tá bom para caramba, eu abandono. E todos os projetos foram assim, cara. Eu não fico insistindo no erro. Por quê? Porque daí eu não vou vender com convicção. Sim. Eu tenho um pouco de dificuldade de vender algo que eu não acredito também. Hoje Sempre tá isso tive, comigo. sempre tive. Cara, hoje eu vendo com muita convicção. Eu abro lá e falo, cara, compra isso daqui. E eu nunca fiz isso, tá? Eu falei, nem que você tenha que pedir pro teu tio, velho. Aquele tio que gosta de você e fala, eu quero pagar pra você estudar. É agora. Esse é o momento de você pegar esse dinheiro porque ele vai ter ROI. Se você estudar os conteúdos, claro que não adianta só comprar e olhar pra lua, né? Se você comprar e estudar 60% daquele conteúdo, você vai ser um top 5% melhor psicólogo do Brasil. E não nesse tem como não momento ser. que vocês se uniram, foi aí que começaram os seus negócios digitais propriamente em relação a vendas? Não, isso daí já foi depois do RD, Foi depois. 8 meses atrás. Entendi. Inclusive, já conecta essa parte. Como é que surgiu o RD? Porque hoje, pra quem não conhece, é uma das maiores comunidades do Brasil. São 170 mil pessoas que já passaram pelo RD. Mais de 100 mil pessoas ativas, não é isso? Acho que umas 110. Por aí. São números absurdos, até pro marketing digital, que é um mercado de escala, ainda assim são números estrondosos. Então como é que surgiu isso? Porque querendo ou não, pra quem conhece, o RD é um cara que senta ali e bate um papo educado sobre temas científicos. Na cabeça, peguei esses alvos. Sobre temas científicos. Então como é que surgiu? Foi a partir de um hobby? Foi uma necessidade? Cara, então eu me inspirei muito no arquivo da Lara Nesteru, que a minha ideia era ser um arquivo. A minha ideia era que o RD pagasse meu aluguel e eu continuasse atendendo na clínica. Eu falei, vou abrir um arquivo, tipo da Lara, que ela abre a câmera lá e fala com a galera. A ideia era que não fosse aulas técnicas, mas eu já comecei com aula técnica, mas a ideia era que não fosse. É que eu tenho dificuldade de falar o que eu acho, como eu disse, né? Por conta do viés científico e de coisa de acadêmico. Isso é coisa de acadêmico. E... Aí eu falei, vou botar 1.000 pessoas. Eu abri em janeiro, início de janeiro. Eu falei, vou botar 1.000 pessoas até final do ano. Aí a gente terminou o ano com 60 mil. Só um pouquinho. Um pouquinho mais. Só um pouquinho. Só que aí o que aconteceu? A gente fechou o primeiro mês, acho que com uns 2, 3 mil pessoas. Eu falei, opa, tem um negócio aqui, né? E aí eu comecei a mudar a estratégia de ser um bate-papo com a galera para fazer aulas de conteúdo técnico mesmo, sempre atrelado a melhora em algum aspecto da vida da pessoa. Começou com... O meu sócio, o Lucas, tinha me chamado em setembro e o RD nasceu em janeiro, só pra vocês terem uma ideia de linha do tempo. Quando ele me chamou em setembro, ele falou, cara, vamos abrir um produto e tal. Eu falei, cara, que produto, cara?
Mano, é produto, esses bagulho de internet é tudo buchitagem. Os caras são tudo charlatão. Buchitagem. São tudo charlatão, cara. Eu quero atender meus pacientes aqui, que mané produto. Tava ganhando uns 40 mil na clínica. Produto, tá louco? Aí passou o tempo, eu falei, não, mas dá pra pagar o aluguel com esse negócio aí. Aí eu abri lá e, aí de lá pra cá é isso. A gente terminou o ano com 60 mil pessoas, aí eu parei de atender, foquei nisso daí. E aí eu entendi que não é buchitagem. Tem muita buchitagem, mas tem uma galera que constrói uma carreira sólida, cara. E realmente ajudando a galera. Com conteúdo bom pra caramba, entendeu? Eu falei, não, aqui tem um lugar que eu posso exercer a minha praia, que eu disse lá atrás. Eu posso ter, na verdade, ter até mais, porque eu tenho tempo pra estudar pra caramba. E posso impactar mais pessoas do que se eu estivesse dentro de uma sala de aula com 35 pessoas, né? Perfeito. Agora, você imaginou que você ia alcançar mais de 170 mil alunos em tão pouco tempo com a RD? Não é? Nunca imaginei. Eu lembro que quando eu comecei, os primeiros 3 meses, o meu assessor financeiro, Rafael Lara, que é professor de finanças lá no RD, ele fez um cálculo lá, nos bagulho dele que ele faz cálculo. Ele falou, cara, vai terminar o ano pelos meus cálculos aqui com 65 a 70 mil pessoas. Eu falei, não, meu, tá louco. Como assim vai terminar o ano com 65, 70 mil pessoas? E terminou bem assim, ele acertou o cálculo. Vocês engenheiros, né? Filha da mãe, sabem fazer os bagulho. Mas nunca imaginei. Nunca imaginei. Inclusive, quando ele começou a crescer, foi assim... Cara, sei lá, a minha vida em 2 anos ela avançou uns 10. Porque a gente começou a faturar muito, tinha muito cliente, e a gente começou a ser uma sensação de começar a ser esmagado pelo próprio tamanho. Tipo, começou a crescer tanto que os pilares começaram a dar uma tremida. Então, assim, em 4 meses a gente teve que contratar uma galera, a gente precisou organizar uma série de processos, atendimento, suporte, social media, marketing, site, melhorar um monte de coisa, porque tava entrando muita gente. Então meio que a sensação era que a gente tava construindo a estrada e as pessoas estavam vindo, sabe? E vocês tendo que tunar o ônibus. Exatamente. Inclusive, foi bem desafiador, cara. Olhando numa linha de tempo, então você teve ali uns 3 meses, meio que quase... Você tinha o seu sócio, né, o Lucas? Então não dá pra dizer que era um eu presa, mas era um homem compartilhando os seus conteúdos. 3 meses, 4 meses se passaram e o negócio foi forçado a virar uma empresa digital, não é isso? Exatamente. Quais foram as primeiras coisas que você mexeu? Você falou de processos, equipe. O que é que teve as primeiras estruturas que vocês organizaram ali O dentro? Lucas começou como suporte, que hoje é o CEO. Olha isso. Ele fazia o suporte e o COO, que é o Matheus hoje, ele fazia o design. Ok. Muito legal ouvir isso, inclusive. Pé no chão. Eles ficaram nisso e eu lembro que deu assim 2 meses a gente falou, cara, a gente precisa... Esquece suporte e design, vocês dois, a gente precisa botar gente. Então a primeira coisa que a gente fez foi... É o clássico, né? A curva de crescimento de uma empresa é... O primeiro estágio, o problema da empresa são pessoas. Não tem como. E foi o clássico nosso, pessoas. Gente ruim entrava, saía. Gente ruim entrava, saía. Foi fazendo essa filtragem. Gente muito inexperiente em contratação. Pegava muito júnior na época. E gente ruim entrava, saía. Teve esse fluxo de pessoas. Depois a gente passou por um processo de desenvolvimento de processos dentro da empresa. Começar a organizar uma coisa melhor, Notion, ClickUp, fazer um negocinho mais bonito. Depois a gente desenvolveu para tecnologia, que é a fase que a gente está agora. E mais para frente a gente vai tentar melhorar isso para uma descentralização minha da empresa. Mas lá naquela época, eu lembro que a primeira coisa que a gente fez foi... Eu preciso tirar o Lucas e o Matheus do operacional. Porque o meu foco, eu falei para eles, cara, eu preciso estudar. Eu não posso perder... O meu tempo é muito caro na operação. Mandando boleto para cliente ou sei lá o quê. Eu preciso estudar, tá ligado? E eles precisavam de algum tipo de posição que organizasse o resto lá embaixo. Pra gente poder ter mais gente lá. Então eu tirei eles do operacional, do operacional e botei no nível tático. Então vocês vão estar no tático. Só que é um tático numa empresa bebê. É um tático numa empresa bebê que é aquele tático que desce pro operacional, sobe pro tático, desce pro operacional, sobe pro tático, dá merda no operacional, demite, tem que fazer o operacional, sobe pro tático de novo. Então, cara, a gente ficou 1 ano nessa. Eles dois, né? E eu era o inverso, eu ficava na estratégia, aí descia pro tático. Subia pra estratégia, descia pro tático. Clássico de empresa de começo.
Aí a empresa saiu de bebê e foi pra criança. Que é aquele clássico empresa de criança, cara. Qual que é a empresa de criança? O tático tá desenvolvido, o operacional não precisa... O estratégia não precisa descer tanto pro tático e o tático não precisa descer tanto pro operacional. Esse é o clássico de uma empresa bebê. Porém, quem olha de fora entende que tá meio sobrecarregado. E a gente via isso. Porque era cliente vindo na DM falando, pô, estão demorando para responder o suporte. Começou a pipocar uns reclame aqui. Os caras mandando e-mail, não sei o quê. Falei, bom, gente, nossa empresa, a estratégia tá montada, a governança tá organizada. Eu no estratégico, o meu tático tá ok com os meus 2 sócios, o operacional tá rodando. Só que tem tanta gente entrando que dá para ver que essa estrutura tá meio que cambaleando, né? Aí foi o momento que a gente começou a melhorar os processos da empresa. Então a gente saiu daquele gráficozinho de pessoas cambaleando e foi para processos. Então a gente estabeleceu melhores processos, one-on-one, organização de ferramenta. Tipo, a gente precisa de ferramenta, cara. A gente precisa de uma ferramenta de atendimento, a gente precisa de uma ferramenta que... A gente precisa de ferramenta aqui dentro. Meio marketing mais organizado e tudo mais. Então começou a reduzir esse número de olhada de fora, assim, de pessoas vendo que a gente estava sobrecarregado. E a gente começou a trazer num outro momento, agora até mais recente, a gente começou a trazer pessoas plenas e seniors. Aí é o 2080 da companhia, cara. 2080 de empresa é pessoa. Uma pessoa boa, assim, pessoa senior. Porque aí é diferente de um júnior que você dá o problema e ele te traz uns 4. A pessoa plena, você dá o problema e ele resolve. E a pessoa senior nem deixa o problema chegar. Na verdade, ela traz a solução para um problema que você nem sabia que existia. Então, quando a gente começou a fazer uma governança de ter os meus C-level ali, são mais ou menos uns 3 hoje na companhia. Embaixo, a gente contratar diretores um pouco mais senior, que é o que a gente tem hoje desenhado. Então, o meu C-level me ajuda no estratégico. Às vezes, eles descem para o tático. Os diretores tocam o tático e o bumbo roda direitinho. E o operacional, eu nem sei quem trabalha pra mim, cara. Executam. Esses dias eu tava correndo lá numa prova em Florianópolis, um moleque chegou pra mim, e aí, Wesley, beleza, cara? Eu falei, e aí, meu? Pô, obrigado pela oportunidade. Eu falei, que oportunidade, cara? Não, o teu RH me contratou ontem. Eu falei, pô, bem-vindo, cara. Eu sabia. Isso é muito louco, né? A proporção que as coisas tomam. Exato. Inclusive, é legal dizer também que você construiu toda essa comunidade e essa audiência, a maioria da parte no orgânico, Sim, né? a gente ficou 1 ano e meio rodando sem tráfego pago. 70 mil assinantes sem tráfego pago. E como é que você atraía essa galera? Porque a galera gosta de entender estratégias de Geração captação. de conteúdo. Geração de conteúdo era sempre no seu Instagram Não, a gente, desde o começo eu criei o Instagram do RD. do RD. Hoje tem 800 mil seguidores. E, aliás, eu queria mandar um agradecimento aqui pro Wesley do passado. Obrigado por ter criado esse Instagram, porque, pô, salva a vida, né, cara? Imagina se tivesse só no meu. Fantástico. Aí hackeiam, Verdade. eu encho o saco, eu entro em depressão. Sei lá, velho, o que vai acontecer? Tem que ter o outro braço, né? Claro que se fosse só no meu, venderia muito mais. Só que a gente abriu esse outro braço para fazer justamente com que a empresa tenha fôlego no longo prazo sem a minha presença. Inclusive, ano passado, a gente lançou um produto dentro do RD para base, só renovando a assinatura pro plano anual. E a gente vendeu 6 milhões em dezembro. Caraca. E eu não sou professor do produto. Então, cada vez mais eu quero descentralizar minha imagem do RD para que ele seja uma empresa independente, até mesmo para subir o valuation, né? A criatura tá maior que o criador já? Tá, hoje tá. Que massa. Hoje tá. E essa é a ideia, continuar fazendo isso e fazer também isso com o PBE. De novo, se eu fosse fazer tudo e tá como cara de tudo, e eu tá de professor de tudo, venderia mais. Só que eu quero, mesmo que eu perca um pouquinho agora em D0 ou D1, eu quero que no longo prazo se valorize mais. E principalmente pensando em valor de empresa mesmo, né? Não é bom ter só uma cabeça ali. Sim, não faz nem É um sentido. movimento É muito natural risco. do mercado também. Muita É gente muito vem risco. falando sobre isso. Cada vez mais. Mas sua pergunta, foi tudo no orgânico, em produção de conteúdo muito forte minha, principalmente. Eu lembro que primeiro ano do RD, 2022, 2021, eu tava criando muito conteúdo. Eu lembro que eu fiquei o ano inteiro postando 60 stories por dia. Caramba, sério isso? Todo dia, lembra? Ela lembra. Cara, era todos os dias. Aí, final de semana, eu tirava 3 horas pra fazer o que eu chamava de story aula. Eu fazia uma sequência de stories. Se vocês quiserem assistir depois, o pessoal vai deixar o meu Instagram aí, tá nos meus destaques. Hoje eu não faço mais, tá? Porque era 3 horas pra fazer uma sequência. Eu fazendo.
Eu botava ali, organizava e fazia, tu passava, aparecia um monte de coisa, era bem legal, tá lá nos meus destaques salvo. Hoje eu não faço mais. E eu lembro assim que chegava a ter sequência de story aula que dava 8.000 compartilhamentos nos stories de enviar. Os meus stories chegava a bater 200.000 views, tipo com 1.200.000 seguidores. Que é muita coisa, cara. Muita coisa, entendeu? Sei lá, é quase 20%. Não existe isso. Eu lembro que eu mostrava o número pra galera, e sem tráfego. Eu mostrava o número pra galera e eles falavam, cara, isso não existe, tá errado esse número. O Instagram bugou. É muito fora. Era muito fora da casa. A gente não perguntou isso, mas até entra um pouco naquele lance da disciplina, de fazer o que precisa ser feito, enfim. Eu fiquei 1 ano assim. Pois é, você tinha esses momentos que você não queria aparecer ali no seu Instagram por algum motivo? Vários momentos. Mas eu botei aquele ano, eu falei, esse ano eu vou fazer 60 stories todos os dias. Sequência de stories, coisa criativa pra caramba. E aquilo lá era muito Caixinha de pergunta. muito conteúdo. Caixinha de pergunta, story aula. Era muito conteúdo. Eu acho que fiquei 1 ano, assim, 3 horas por dia só fazendo story. E foi ali que o RD explodiu, assim. Explodiu num nível... E tudo no orgânico. Sem fazer nada no tráfego naquela época. Aí depois a gente começou a usar tráfego e hoje a gente usa 3,5% da verba de faturamento em tráfego. Ainda é bem pouco, considerando a média do mercado da galera. Total. Agora, uma dúvida que vem na minha cabeça, genuína, assim. Hoje vocês têm uma base com mais de 100 mil clientes ativos, que pra quem não conhece, o reservatório de dopamina funciona com recorrência. Então as pessoas estão ali mensalmente, às vezes no plano anual, mas elas estão mensalmente investindo como se fosse uma Netflix, mas para acompanhar os seus conteúdos. É uma base gigantesca de pessoas, e não são pessoas que... Como é que eu posso dizer? São pessoas extremamente engajadas, a ponto de que a gente vê o pessoal tirando foto de tudo quanto é lugar do mundo, página de meme, virou um movimento gigantesco. Eles se encontram, hoje deve ter gente no Brasil inteiro. Inclusive hoje tem, se você olhar, agora não, né, porque vai ser gravado, mas hoje eles estão numa campanha que os alunos organizaram para doação de sangue nacional. Olha isso. Então todas as regiões, a gente tem o Dopamonha, Que legal. tem o Dopa Goiás, tem o Dopa Minas, que é de Minas Gerais. Essa galera de Minas brilhou, hein? Tem Salvador, tem o Masba, como é que é? Masbaço RD, que é do Rio Grande do Sul. Foram criadas outras comunidades dentro da Instagrams, são Instagrams regionais não oficiais, a gente não tem controle desse Instagram, mas os alunos criam e eles tem o Dopa Team São Paulo, que todos os domingos eles vão no Ibirapuera jogar vôlei ou correr. E é assim, papo de 35, 40 pessoas. Tem o Dopa Rio, no Rio de Janeiro. Tem vários, cara, Manaus, velho. Os caras se encontram em Manaus pra trocar uma ideia. Isso é surreal. E hoje eles fizeram uma campanha nacional de doação de sangue. Então todos os alunos dessas regiões foram em alguns hospitais pra doar sangue. E aí que tá o negócio. E a gente não mexe um dedo pra isso, cara. É totalmente orgânico da comunidade. Por exemplo, ali na meia fora... maratona de Floripa, o Tropa do Balão Floripa foi a maior equipe inscrita, cara, na meia maratona da Oakberry. Isso é muito Teve muito louco, 120 inscrições, ganharam um prêmio lá da maior, levaram lá no shopping do Vila Romana, a galera toda do RD com balão vermelho, ninguém entendia nada quem que era essa galera de maior corrida. Normalmente um grupo de corrida, e foi os caras lá que a gente ganhou um troféuzinho, e ninguém falou, nós do RD não botamos R$1 pra isso, cara. É movimentação orgânica da comunidade mesmo. E aí, a gente é tatua. O Gabriel tá ali fora e o papel de parede dele é um gorilão. É. Então aí que tá o negócio. Eu queria te perguntar, como é que vocês fazem a gestão de comunidade? Tipo, a ponto... Eu acho que talvez não foi intencional que esses movimentos fossem criados, mas aconteceu. E isso é reflexo de algo. Então, qualidade de conteúdo, gestão... Eu acho que qualidade de conteúdo, acho que é o principal. É um conteúdo que... Ele era meio óbvio, mas ninguém falava. Na verdade, até falavam, mas acho que não com a tonalidade científica que eu trouxe, né? E modéstia à parte, acho que eu sou um bom professor. Isso engaja também. E, cara, eu sou a personificação do RD, velho. Um cara, tatuagem nas mãos, que estudou pra caramba, saiu do interior, tinha uma vida ferrada. Não é uma história triste que eu conto pra fazer marketing. Tem foto minha, velho, fumando, com sobrepeso, todo errado. E eu não sou um cara que as pessoas querem eventualmente ser por causa do dinheiro. Eu nem ostento dinheiro.
Entendeu? Eu nem tenho carro, cara. Eu uso o carro da minha namorada, da minha noiva agora. Nem tenho carro. Então a galera não olha e fala, cara, eu quero ter a grana dele. Não, a galera fala, cara, eu quero estudar, quero chegar num nível. Então, acho que são vários fatores. O principal é o conteúdo. Realmente é um conteúdo útil pra galera. Dormir bem, um monte de coisa que o cara aplica e se ele faz, ele se sente bem. Uhum. Então não tem como você não fazer o link. Tipo, pô, eu comecei a seguir esse cara, melhorei algumas coisas e tô me sentindo melhor. Isso digamos que é o maior NPS que alguém pode ter, né? Fato. É a satisfação do cliente. Esse é o primeiro ponto. O segundo, cara, que eu também não disse em lugar nenhum, então exclusivo aqui, ó, pra vocês. Eu lembro uma vez que eu tava lendo o livro do Steve Jobs. Eu li 2 vezes já essa biografia do Walter Isaacson. E uma vez que eu li foi quando eu comecei o RD. E no livro, eles contaram uma estratégia de marketing que a Apple teve de ser uma contracultura à cultura. Então, na época, a Microsoft estava instaurando um novo regime de computador que era muito formatadinho e tinha que ser de tal jeito e tal, e era um computador aberto que os caras podiam plugar e aumentar o slot de memória e tal. E o Steve Jobs, a ideia de marketing original da Apple, do Steve Jobs, era ser uma contracultura à cultura. Então, tipo, a gente não quer saber desses playboyzinhos aí, a gente vai ser inclusive, a logo é uma maçã. Isso é uma manifestação de rebeldia gigantesca. Quem é que bota logo de uma maçã, velho? Mordida. Não tem nada a ver com nada. É uma maçã. E o nome é Apple. E hoje é legal, o nome é maneiro. Mas vai fundar uma empresa agora e botar o nome de uma maçã. Não faz sentido, pô. Mas nasceu por causa disso. Como se fosse uma rebeldia à cultura da época. Ao status quo. Exatamente. Como, por exemplo, o sistema fechado. Exatamente. Eles fizeram um sistema fechado e falou, ninguém vai mexer. Os caras falam, tá maluco, cara? Você não vai deixar o cliente fechar. Não, o cliente não sabe o que quer. A gente tem que mostrar pra ele. Então ele foi tudo meio que contra. A propaganda que eles fizeram no Super Bowl de 1983, né? Que eles fizeram lá do Big Brother. Não sei se você sabe essa propaganda. Tá ligado? Uma das propagandas mais famosas do marketing. Tem o cara lá parado com um monte de gente com cabelo raspado, como se fossem uns zumbis. E aí entra uma mulher com cabelo pintado de rosa, com machado e que joga na tela. E essa é em 1983. E em 84, eles iam lançar um dos Macintosh, se eu não me engano. E aí a propaganda só termina assim, Apple não sei o quê, entenda por que 1984 não vai ser como 1984. E esse 1984 que eles estavam dizendo, se referindo, era o livro de George Orwell. No qual ele fala o Big Brother. Sim. Que é o livro onde tem um grande irmão que controla tudo e todos. Nossa. Sim. Que é um livro... E aí ele é um livro fantástico, cara. Só que a ideia do livro era, tem um grande irmão que controla todo mundo e todo mundo tem que fazer do jeito que ele quer. E aí a Apple entra e fala assim, a gente vai quebrar isso com o nosso novo computador e vocês não vão precisar respeitar eles. Uau. Que é a Microsoft e a IBM. Então 1984, que era o ano que vinha depois, não vai ser como 1984, o livro do George Orwell, porque a Apple chegou pra quebrar tudo. E a gente vai dar pra vocês uma visão diferente. Pô, chega a arrepiar, cara. Chega a arrepiar. Um nível de branding desses não tem como, cara. Okay. Os caras destruíram tudo. E botaram no Super Bowl, que é a maior audiência do planeta. E eu li isso no livro. Falei, cara, a gente tem que botar isso aí no RD de alguma forma, cara. E a gente colocou na página do RD, deve ter até hoje lá, se não tiraram, eu não tenho acompanhado muito mais, porque o time que decide mais que eu. Mas eu lembro que no início do RD, a gente vendia o RD como um movimento de cultura contra a contracultura. Então foi o inverso do que a Apple fez. E na venda do RD a gente falava, a contracultura hoje é beber pra caramba, fumar pra caramba, tratar mal as minas, não estudar, e fazer bullying com o nerd da sala. Essa é a contracultura contra uma cultura. E a gente tá vindo com o inverso. A gente vai trazer a cultura de novo contra a contracultura. Então eu sempre dizia, cara, o nerd vai ser o novo cara legal. Esquece essa parada de combo embalada e fumar vape, cara. O rolê agora que a galera vai gostar e admirar é o nerdola. É o cara que faz exercício, é o cara que estuda pra caramba, o cara que aprende uma língua nova, o cara que fica final de semana em casa. Então a gente meio que fez um movimento do RD baseado nessa estratégia da Apple, humildemente falando, meio que pegando um pedaço. Falou, a gente vai fazer um movimento contra a contracultura. Inclusive na página do RD na época, não sei se tem hoje ainda, mas na época tinha lá,
como é que é? Um grupo contra a contracultura, alguma coisa assim. E aí todos os posts eram organizados dessa forma. Então a gente se inspirou. É por isso que eu digo, inclusive a palestra do Steve Jobs, para mim, é um dos maiores nomes de negócio da história. A palestra dele em Stanford, ele fala, cara, tu tem que estudar, cara, porque os pontos eles vão se conectar. E aí ele explica nessa palestra como ele ter estudado numa matéria de verão caligrafia, depois fez com que ele colocasse na Apple. A Apple tinha sido o primeiro computador com diferentes fontes, porque ele estudou fontes e caligrafia numa matéria de verão lá na universidade, que ele estava meio entediado e foi fazer aquilo sem saber o porquê. E eu li um livro de Steve Jobs sem saber o porquê, e depois isso refletiu nos negócios para mim, numa estratégia de marketing do RD. Na verdade, foi branding / marketing e construção de comunidade. E aí, acho que foi o ponto nevrálgico, cara. Aí a galera falou, cara, eu concordo com esse cara. Eu sofri bullying a vida inteira por ser estudioso. Aí chega um moleque tatuadão, inteligente, fazendo doutorado, falando que isso é massa. Pô, esse cara me representa. E aí o pessoal começou a entrar no estilo de vida do RD. Inclusive, hoje eles não dizem eu assinei o RD, eles falam eu sou um RD. Olha, incrível isso é forte. Isso é tão forte e mostra que a gente entrevista várias pessoas aqui que falam exatamente sobre isso, sobre como construir comunidade. Muitos trazem coisas muito técnicas, né? Muito relevantes também para esse ensinamento. Só que a maioria das pessoas que realmente, de fato, conseguem construir esse nível de comunidade, normalmente são a persona transformada do próprio movimento. Isso aí. E aí você leva a bandeira de uma forma muito natural e influencia outras pessoas com as atividades do dia a dia. Agora, falando no ponto específico de conteúdo que você trouxe, você falou, cara, acho que uma das coisas que faz as pessoas abraçarem essa causa, né, a ponto de tatuar um balão vermelho, são vários pontos. Um deles é conteúdo. Você tem um conteúdo que não são muitas pessoas que falam, neurociência, mas principalmente as pessoas que falam, elas não conseguem tangibilizar isso para o brasileiro médio. Então, o brasileiro médio que ouve sobre neurociência, ele pensa, cara, isso é uma parada para o doutor. Nunca vou aplicar em minha vida. Então, essa é outra coisa que veio uma dúvida. Enquanto a gente estava, inclusive, conversando sobre esse bate-papo que a gente já tem, a gente pensou, cara, mas um dos grandes diferenciais que o Wesley tem é conseguir tratar de um tema que é tão complexo, e pode ser extremamente complexo, mas descer a barra dele a ponto de que qualquer pessoa consiga associar as situações da vida e entender os benefícios. E aí vem essa dúvida, isso foi intencional? É uma habilidade que você já tinha? Porque não é simples, talvez. Talvez para você que já faz, normal, mas é bem complicado isso. Eu nunca estudei como ensinar. Então não é uma coisa, digamos, eu vou... Para montar o produto, eu vou estudar como ensinar e como ser didático. Não, sempre aconteceu. Esses dias eu estava até falando com a minha noiva, uma coisa que eu acho que potencializa isso é eu ter sido muito burro muito tempo. Tipo, durante até a metade da graduação, eu não entendia, cara, o que a galera falava e ensinava. Eu não conseguia compreender. Então, quando eu tô ensinando hoje, eu vejo o Wesley daquela época na minha frente. Então eu tenho muito mais empatia pelo cara que tá no outro lado. E isso acho que me dá ferramentas de falar, cara, ele não entendeu isso que eu tô falando. Aí eu contorno por outro lado. Então isso é um ponto. É um ponto importante. A empatia que eu construí é diferente de um cara ultra técnico que sabe muito, mas que parte de um pressuposto que você já sabe aquilo que ele tá falando. Muda tudo. E aí, ferrou, né, cara? Então, acho que ter essa empatia e ter vivido o outro lado da moeda me ajuda muito a conseguir ensinar. E um segundo ponto, é que eu sou meio estranho num negócio que eu faço e que é bem complicado de explicar porque o pessoal acha que eu tenho um problema. Eu tenho uma técnica que permite que eu volte nas associações que eu fiz sem perder o fio da meada. Isso é interessante, aprender. Que é aqui... No meu campo visual que eu tô olhando pra vocês agora, esse meu campo visual aqui, ó, sem eu mexer a cabeça, né? Eu consigo enxergar mais ou menos até minha noiva e até o final da TV aqui. É um campo visual que eu construí, que tá aqui, que meu olho permite olhar minha visão periférica. Eu meio que consigo deixar... Vai ser bem estranho isso que eu vou falar agora, tá? Mas eu meio que deixo nesse campo visual alguns post-its colados nele. Ok. Entendeu? E aí, se você me pergunta alguma coisa e eu abro um parênteses para responder outra, eu coloco um post-it aqui no meu campo visual.
E aí isso fica aqui, cara. Eu fico olhando ele aqui. Ele tá aqui, ó. O post-it. Então ele tá aqui, amarelinho. E aí eu tô te respondendo. E eu sei que ele tá aqui. Então eu sei que eu tenho que voltar naquele assunto. Em algum momento. Legal. É por isso que quando eu comecei em podcast, eu fiquei meio que famoso entre os hosts de podcast como o cara que volta no assunto. Mesmo 40 minutos depois. Eu lembro que o Fermento falou isso, o Vilela, os caras falaram, cara, como é que tu voltou? Nem eu lembrava que tu tinha aberto um parênteses. É porque é um desafio, a gente abre meu vários Deus. loopings assim, na conversa até voltar. Às vezes esquece. E aí eu deixo aqui, eu vou explicando e falo, cara, não, agora é só pra fechar aquele assunto. Legal. E isso torna muito didático, Sim. porque você tem sempre uma linha de raciocínio. Então, sei lá, isso é uma... não Mas sei. isso você sempre teve, ou você foi... Foi desenvolvendo conforme foi necessário. Tá. Tipo, fui abrindo alguns... Sei lá, não sei quando que surgiu isso, na verdade. Aham. Mas é uma coisa que me ajuda bastante a não ser prolixo e não falar mais coisas e me perder. Sabe aquela pessoa que começa a falar e se perde, vai e volta? Então isso é uma coisa que me ajuda bastante, acho que me ajuda bastante na didática. E o terceiro ponto é fazer, né? Fazer pra caramba. Aluno de mestrado, pra quem não sabe, no mestrado, as disciplinas de mestrado são os alunos que dão aula. O professor dá uma aula de 40 minutos e sempre depois é um aluno que tem que dar aula. E eu fiz mestrado e doutorado. Então eu dei muita aula pros meus colegas. E tinha aula, tipo, disciplina de neuroquímica. A professora mandava um artigo 3 dias antes e você tinha que montar uma aula em 3 dias. Um artigo que você mal entende. Então você faz, né, cara? Você foi colocado numa panela de pressão muito forte e dando aula num nível muito alto, né? E com colegas num nível muito alto. Então você acaba se aperfeiçoando também. Legal. Agora, Então, isso voltando me um ajudou. pouco na sua especialidade, que é psicologia, você tem ali o Instituto de Psicologia baseado em evidências, e eu queria entender qual que é a sua visão em relação à psicologia hoje no Brasil. Você acredita que isso tem mudado conforme, à medida que as coisas vão ficando mais modernas, a forma de abordagem, como que isso tá sendo moldado hoje na realidade que a gente vive? A psicologia brasileira ela é muito atrasada comparada ao mundo, mas muito atrasada mesmo. Para você ter noção, aqui no Brasil a gente ainda tem como majoritária o uso de técnicas que no planeta, em países sérios do ponto de vista acadêmico, essas técnicas não são mais usadas e elas são ensinadas dentro da disciplina de História da Psicologia. Tipo o quê? Tipo psicanálise. Sério? Psicanálise só é séria, levada a sério aqui no Brasil, na Argentina e acho que na França ainda. Olha isso, que loucura. Eu não fazia ideia. Em outros fazia lugares, ideia. se você for em qualquer universidade americana, psicanálise está dentro da história da psicologia, não é mais ensinada como uma técnica de consultório. Você tá chocada, né? Eu tô chocado. Não, eu tô chocada porque eu tô preocupada com a minha profissional agora, nesse momento. Aqui no Brasil ainda é ensinada nas graduações, tanto em federais quanto particular, a psicanálise é ensinada como abordagem principal. E a gente tem isso levantado. Quando a gente pega os alunos do PBE, a gente tem o clássico typeform ali para eles preencher e a gente pergunta o que eles aprenderam na graduação. Disparado o dobro do segundo lugar, os alunos aprendem psicanálise. É o primeiro lugar. Qual dessas aqui tu aprendeu? A gente dá todas que existem hoje, inclusive as baseadas em evidência científica. Eles aprenderam disparado 70%, 75% de psicanálise. E nos outros lugares do mundo ela é ensinada como história da psicologia. Então esse é o primeiro ponto do cenário atualmente da psicologia no Brasil. A psicanálise é muito forte. Vai perguntar, mas por que é assim aqui? Por várias razões. Pela mesma razão que a gente tem político que rouba e continua se elegendo. Porque existe lobby, existe interesse. Os conselhos de psicologia hoje, a grande maioria são compostos por psicanalistas. As graduações hoje dos professores são psicanalistas. Como é que vai demitir todo mundo de uma vez? Não tem como fazer, né? Profissão da galera, é difícil fazer essa troca, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, aqui no Brasil, para você ser psicólogo, basta você se formar. Eu vou mais longe ainda. No Brasil, são informações chocantes. A primeira já foi, né? Acho que essa já foi chocante para todo mundo. No Brasil, para você ser terapeuta, você não precisa de faculdade. Para você ser terapeuta no Brasil, você nem precisa ser alfabetizado. É só você falar, eu sou um terapeuta. Não tem regulamentação. Nesse nível? Não tem regulamentação. Agora. Qualquer pessoa pode ser. Então esse é um ponto. É diferente de fisioterapeuta, psicoterapeuta. Para ser terapeuta mesmo, qualquer um pode. Qualquer maluco pode ser. Não precisa de formação nenhuma. Para ser psicólogo clínico,
Você se forma na faculdade de psicologia em qualquer unisquina, que te ensina qualquer porcaria, e você tá credenciado, você paga ali o seu CRP, não precisa nem fazer prova, e você tá credenciado para atender de psicólogo clínico. Eu sou contra. Eu acho que deveria ter como se fosse uma OAB pro psicólogo. Pra pelo menos dar uma filtrada. Não é uma coisa que vai impedir da galera ruim passar, mas dar uma filtrada. Porque, cara, tem muita faculdade muito ruim que forma terapeuta muito despreparado e o cara tá simplesmente lidando com um sujeito em vulnerabilidade. Ele tá lidando com um sujeito, talvez com a coisa mais preciosa de uma pessoa, que é a vulnerabilidade, a expectativa, a esperança de melhorar em saúde mental, velho. É um bagulho muito perigoso, cara. Puta responsabilidade, cara. Eu me tremia quando eu comecei a atender. Eu falei, fudeu. Eu, tipo, cara, estudava, fazia, elaborava plano de ação na consulta, porque é muito perigoso, cara. Tem um sujeito na tua frente que tá botando a vida dele na sua mão, a expectativa dele de continuar no emprego, de ir ou não ir, tentar, vai se matar, não vai. É difícil, velho. E no Brasil, qualquer um pode atender, só ter a graduação. Então, eu acho isso um perigo também. Nos Estados Unidos, por exemplo, para você ser psicólogo clínico lá fora, você tem que terminar a graduação e fazer um doutorado. Nos Estados Unidos só pode atender como psicólogo clínico quem tem doutorado. É um doutorado em psicologia clínica. Senão não atende. E nesse doutorado você faz o quê? Você aprende como organizar sessão, você aprende a fazer entrevista, você aprende a fazer anamnese, você aprende a fazer psicodiagnóstico, você aprende a fazer exame psíquico no paciente, você aprende a dar diagnóstico para o paciente. Então não é só ver se você tem depressão. Eu quero fazer um exame psíquico com você, ver como é que está a sua atenção, sua linguagem, sua capacidade de interagir comigo. Depois você aprende a fazer monitoramento de progresso, como está melhorando sessão a sessão, monitoramento, mensuração de resultado, tu entrou com esse score e agora depois de 10 sessões está com esse em depressão e ansiedade. Tu aprende todas as intervenções baseadas em evidência e não aprende a psicanálise, ela está na história, tá? Você no doutorado assiste sessões de outras pessoas, terapeutas mais experientes, você assiste, vê como ele fez e só depois você vai atender. Aqui você faz em qualquer unisquina e aprende qualquer coisa e você está habilitado para atender em psicologia clínica. Aí o que é o INPBE? O INPBE aqui no Brasil, a estrutura dele é esse doutorado nos Estados Unidos. Que legal. A estrutura do INPBE aqui no Brasil, a pós-graduação que a gente tem, não é obrigatório aqui no Brasil, mas a gente trouxe a estrutura, é igual a do doutorado lá nos Estados Unidos. Então você aprende a fazer anamnese, exame psíquico, psicodiagnóstico, diagnóstico, monitoramento de progresso, mensuração de resultado, todas as intervenções baseadas em evidência, até o processo de alta do paciente. Além disso, você tem sessões de supervisão com o Jean, que é o cara mais pica aqui do Brasil em psicologia baseada em evidência, doutor pela USP. Então você tem o como ele faz, você tem estudos de caso, tudo ao vivo. Então você sai, cara, top 5% melhor profissional de psicologia do Brasil. É o que a gente trouxe pra cá. Além disso, eu ia falar alguma coisa. Por exemplo, no Canadá, eles estão querendo botar como infração ética grave, passível de perder o registro no conselho, se você não faz mensuração de progresso no seu paciente. O que é isso? Você está fazendo terapia. A gente tem hoje um instrumento que usa inteligência artificial no pano de fundo, que o instrumento consegue não só mensurar como que você está evoluindo na sua sessão, e você tem que dar para o paciente preencher toda a sessão, é rapidinho de preencher. Então ele sabe se você está piorando ou melhorando, e ele consegue te dizer com 75% a 85% de certeza se o paciente vai desistir da terapia nas próximas 3 sessões. Caraca. A gente no Typeform e detalhe, lá no Canadá tá em perspectiva ser infração ética grave você não fazer isso. Os caras falam, não tem como, cara. Como é que tu vai atender um cara e tu não sabe se ele tá melhorando ou não? É igual tu ir num endocrinologista, começar a tomar remédio pra controlar a tua glicose e o cara nunca mensura. Pô, como é que você vai tomar decisão clínica, cara, se você não tem um parâmetro? Né? Uhum. Aqui no Brasil a gente passou no Typeform. Você sabe monitorar progresso com instrumento padronizado? A gente tem atualmente umas 900 respostas nesse Typeform. Dessas 900 pessoas, 25 dizem que sabem fazer isso. Nossa, tipo 2%. Lá fora está sendo quase considerado infração ética grave. Aqui no Brasil os psicólogos nem sabem que existe. Caramba. Então acho que respondi a tua pergunta, né? Preocupante. Não, é preocupante. É mas preocupante. você entendeu a distância?
Aqui no Brasil, a psicologia nem começou, cara. Psicologia séria. Nem iniciou ainda. A galera nem sabe o que é psicologia séria aqui no Brasil. É bizarro. Inclusive, agora falando pro mercado, né, em termos de mercado, uma das nossas maiores dificuldades hoje no MPBE é mostrar o quão bom é o produto. Porque o pessoal não tem nem parâmetro. Tem noção? É tipo o IA em 2015. Tipo, tu não tem nem como falar, cara. As pessoas nem sabem o quão bom é. Porque eles nem... Eu não sei como é que chama isso, mas eu não sei nem explicar, cara. O pessoal... É difícil você falar o quão bom é e o quão barato tá. Porque eles não têm... de comparação. É, exatamente. Agora, por um lado é preocupante, por outro é legal saber que tem pessoas que estão se dedicando pra mudar essa realidade. Então, esse é um ótimo serviço. A gente tá... E aí que tá. Por que quando eu abro live pra vender o MPBE eu vendo com tanto entusiasmo? Porque é foda pra caralho. É muito bom, cara. E tipo, é muito bom disparado do que se tem hoje. E o último beneficiado lá na ponta são vocês que um dia vão procurar um terapeuta que fez o nosso curso, que fez nossa pós-graduação. Terapeuta treinado, que sabe eu, no meu fazer. caso, depois desse podcast aqui mesmo, né? Porque fiquei preocupada com a minha profissional atual. Enfim. Brincadeira. Não, eu fico preocupada não pela capacidade, mas pela... Sim, eu sim. Não sei se eu fui buscar o currículo dela. Eu não sabia esse lance da Ó, psicanálise. eu vou te falar, a esmagadora maioria dos alunos e profissionais da psicologia brasileira, como é que eu posso dizer? Eles não é que eles estão negligenciando, porque negligenciar envolve você saber que existe aquilo e não fazer. Sim. Eles simplesmente não sabem. Não Porque tem não consciência do ensinam. problema. Não ensinam, exatamente. Cara, que Então, situação. tenho certeza que a sua profissional, ela quer o melhor de você Sim. e tá te dando o melhor disponível pra ela que ensinaram pra ela. Só que nem os professores sabem disso. Isso é uma coisa lá de fora. O Brasil, nesse cenário, tá muito atrasado. Mas muito, muito, muito atrasado mesmo, assim. Coisa assim de ter terapias que foram desenvolvidas na década de 90 e nem chegou no Brasil. E é padrão ouro pra uma série de transtorno. É muito louco, cara. A psicologia brasileira tá na década de, cara, 50, 55 ainda. Caramba. É assustador, cara. É um cenário tenebroso, digamos assim. Tenebroso mesmo. E aí a gente tá... Mas, de novo, os profissionais, tipo, a grande maioria, tem uns que sabem e negligenciam mesmo. A grande maioria são profissionais com digamos, com muito boa vontade. Vítima do sistema. Só que não foram treinados, cara. Mas a transformação começa aqui. Aqui, Pois bem. exatamente. Cara, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso episódio e a gente não podia deixar de trazer um valor a mais pra audiência. E o que é que a gente pensou? A gente sabe que existem algumas aulas dentro do reservatório de dopamina que elas carregam um valor agregado gigantesco. Inclusive a Carol, que foi uma consumidora assídua, né, muito mais do que eu, ela falou, cara, essa aula aqui, se a gente conseguisse fazer com que o Wesley trouxesse só a essência dessa aula, eu acho que transformaria a vida de muitas pessoas. Então a gente selecionou poucas aulas, as aulas mais iniciais, só pra você dar um contexto por ela, pode ser? Pode? Então, a primeira dessas que a gente tirou aqui é a aula 2, que é a aula da montanha. Sobre o que é que ela fala e como é que ela pode transformar a vida da Cara, galera. essa aula aí é uma aula que é uma dessas minhas metáforas, tipo do post-it, que eu faço, que é assim, eu tenho um novo, um exemplo, esse conteúdo que eu falei do MPBE. Isso, para um psicólogo, é uma montanha para ele. Se o psicólogo quiser melhorar, eu não tô fazendo pra pitch, tá? Eu tô fazendo pra metáfora de exemplo. Se o psicólogo quiser chegar num novo contexto de atendimento clínico, ele vai ter que subir essa montanha, que é aprender esse conteúdo, vencer esse conteúdo. Quando ele subir essa montanha, ele vai começar a enxergar coisas que ele não enxergava aqui no pé da montanha. Então ele vai enxergar novos horizontes, ele vai enxergar novas possibilidades. E ele também vai enxergar novas montanhas. E aí vai da decisão dele de escalar ou não. Então a ideia dessa aula é, quando você vence um determinado tipo de conhecimento, você chega num nível que você começa a enxergar novas coisas. Inclusive, outros conhecimentos que você pode vencer e que vai te levar a enxergar outras coisas. Um exemplo, a gente até tá falando no almoço, o Arthur, que é o dono da QIFI, ele subiu muitas montanhas na vida. Tu acha que a gente vê a realidade igual ele? Improvável. Então, cara, por quê? Porque ele venceu muitas montanhas. Então, o cara que vai vencendo montanhas e obtendo conhecimento, ele começa a enxergar a realidade, a mesma realidade, de outra forma, né? E nessa aula eu digo a minha maior montanha que eu venci foi entrar no mestrado. Então, subi aquela montanha e comecei a enxergar um monte de coisa. Eu falei, caraca, tem muita coisa aqui em cima que eu não tava vendo lá de baixo.
Que legal. Então a ideia dessa aula é meio que motivar a galera a continuar buscando conhecimentos. Perfeito. Isso se Fantástico. encaixa muito no nosso contexto, porque as pessoas, às vezes, assistem o KiwiCast justamente buscando um insight, um conhecimento técnico, algo do tipo, e muitas começam algum tipo de conhecimento e não terminam. Uhum. Então, continue subindo a sua montanha aí, hein? É. Agora, a próxima aula, que é uma aula que particularmente mexeu muito comigo, na verdade, Verdade. mudou minha vida essa aula, Mudou que mesmo, real, cara. que foi a Qual é o Seu Suco? Aham. Que você fala dos experimentos Aham. com os macacos. Inclusive, depois que eu assisti essa aula, eu nunca mais parei de fazer atividade física, Aham. porque eu entendi qual que era o meu suco ali na Aham. mamadeira. E tem tempo, Então, né? e tem muito tempo, faz uns 2 anos, eu acho. Legal. E aí, eu queria que você trouxesse também a essência dessa aula pra galera que tá aqui assistindo, porque eu acho que pode Esse foi um mudar vidas. experimento feito pelo Wolfram Schultz, que é um dos caras que mais estudou dopamina na história da neurociência, um alemão. E por muito tempo se achava que dopamina gerava recompensa. E ele fez um experimento bem legal com macacos. Ele fez o que? Ele botou o macaquinho sentado numa cadeira. Você treina com o tempo, ele fica sentadinho. E tinha como se fosse um trilho. Aqui o macaquinho estava sentadinho com a mãozinha amarradinha, né? Aí tinha um trilho aqui. E tinha uma mamadeira na ponta do trilho com suco dentro. E se o macaquinho apertasse eu já explico o experimento certinho, mas enfim, tinha suco lá. E ele mostrou pro macaquinho que tem suco dentro da mamadeira. E depois ele fez um experimento. Ele botou uns eletrodos no núcleo accumbens do cérebro do macaquinho, que é o sistema de recompensa do animal. E ele queria ver, cara, se dopamina tem a ver com recompensa, esse sistema vai explodir de atividade quando o macaco tomar o suco. Correto? Tá recebendo a recompensa. O macaco adora suco, cara. Eles amam suco. Então ele fez esse experimento. Só que qual que era o experimento? Acendia uma luz no teto, uma luzinha vermelha, e tinha um botãozinho na frente da mão do macaquinho. Quando a luz acendia, o macaquinho apertava o botão 10 vezes, fazia o trabalho de apertar o botão 10 vezes, o suco vinha até ele, ele bebia o suco. O que o pesquisador observou? A dopamina do animal explodia de atividade quando ele via a luz acender. E aí ele apertava aquele botão e vinha o suco. E aí aumentava um pouquinho só a dopamina. Ali eles entenderam que dopamina não é recompensa, é expectativa da recompensa. É diferente. Por exemplo, você está assistindo um filme em casa e você vê no filme o cara tomar uma cerveja ou comer uma pizza. Explodiu sua dopamina no cérebro. Pegou o aplicativo do iFood e pediu a pizza. Às vezes chega a pizza e tu fala, pô, por que eu pedi isso, cara? Por quê? Porque explodiu a dopamina quando tu viu. Ver a pizza era a luz do macaquinho. Explodiu tua dopamina, você trabalhou, veio a pizza até você. Aí tem uma questão de frustração que pode acontecer aí se a recompensa que tu quer não é grande o suficiente quanto tu imaginava, a dopamina pode inibir e tu gera frustração. Mas o ponto é, nessa aula eu falo assim, se o pesquisador não mostra para o macaquinho que tem suco dentro da mamadeira, ele não aperta o botão. Porque ele não sabe qual que é a recompensa dele. Aí eu pergunto o título da aula, qual que é o teu suco? Você tem que saber qual que é o teu suco, senão tu não vai ter motivação para agir. E aí eu faço essa reflexão da pessoa tentar entender o que ela gosta, né? O que ela quer. Vai Muito dizer, bom, né? É muito bom, velho. Ó, a Carol me fala tanto dessa aula. E é um estudo, cara, mó chato, estudo técnico pra caramba. Mas, Mas nossa, que ficou faz tão muita diferença, claro, né? trouxe... E Quando eu eu lembro gravei de... essa aula, eu falei, ninguém vai assistir essa bosta. Nossa, eu Olha lembro de isso. ter assistido em casa, sabe assim... puf, Não, Falei, a nem Carol fudendo que chegou alguém no vai almoço assistir. de Marcelo. Preciso te contar um negócio. E aí eu no quarto, com uma webcam, um fone de ouvido de fio, o todo barulhinho cagado. do ar-condicionado. Tem... Olha que como marcou uma ligou marcou, né? o E realmente foi uma ar-condicionado. transformação gigante. Tava, inclusive, na abertura, na sua chamada do KiwiFi Festival. Será que a gente faz mais uma? Faz Vamos lá. mais Qual uma. que você acha, Carol, aqui? Dessas duas? Essa 8. A 8 Aula 8? é impactante. Aula 8 é jejum de dopamina e um tapa na sua cara. Essa aula aí, cara, eu peguei um artigo da PNAS, da Nora Volkow, e ela mostrou que pessoas que usam... Ela primeiro assim, só para contextualizar. A Nora Volkow é a diretora já há uns 20 anos, ela trabalha no Centro de Prevenção de Uso de Droga nos Estados Unidos, lá, Drug Abuse. E ela estuda muito pessoas que utilizam droga e o cérebro dessa galera, uma neurocientista. Ela publicou um artigo na PNAS uma vez mostrando que pessoas que utilizam drogas como metanfetamina e cocaína, essas pessoas têm o sistema de recompensa meio que apagado. Os receptores dopaminérgicos do cérebro dessas pessoas, eles sofrem downregulation. É um processo onde o receptor deixa de estar ativo na membrana e, portanto, receber os neurotransmissores. Em outras palavras, ele meio que
hipotrofia. Ele perde os receptores. E isso faz com que essa pessoa não sinta prazer com outras coisas. Não tenha motivação para outras coisas, só com a droga. E aí nessa aula aí, eu tento falar pra galera tomar muito cuidado com estímulos hiperdopaminérgicos, porque pode fazer com que essa galera que só busca essa dopamina rápida, essa dopamina barata, com que a galera tenha mais dificuldade de fazer outras coisas. Cara, na minha opinião, hoje é um dos maiores problemas da sociedade. Fato. E é o porquê a galera não lê. Como é que a pessoa vai ter motivação de escalar essas montanhas, metaforicamente falando, se tudo é muito rápido e muito fácil, são leitores de TikTok, sabe? Como é que a pessoa vai vencer um livro de 300 páginas, denso, difícil de entender? Entendeu? E isso desemboca até numa outra aula que eu tenho chamada Sociedade Emburrece a Concorrência, que é uma aula que eu falo isso. Cara, os próximos 5, 10 anos, se você der um gás bem dado, você resolve a tua vida. Porque tá relativamente fácil se destacar hoje, cara. Olha o cenário da psicologia que eu dei pra vocês. Os caras não sabem o que é o monitoramento de progresso, um bagulho que vai ser quase infração ética no Canadá, que nem sabe que existe. Então você faz pequenas coisas, não é muito difícil. E eu falo pros meus alunos, eu falo, cara, imagina você no Canadá. Ferrou, velho. Imagina você sendo um psicólogo nos Estados Unidos. Ferrou. Você olha pro lado, só tem uns caras que sabem praticamente tudo que a gente não sabe. Então aproveita que você tá aqui, cara. Porque hoje em dia tá relativamente simples de destacar. Principalmente porque as pessoas cada vez mais procuram isso. Prazeres baratos, qualquer tipo de esforço a mais que você tem que colocar no cenário, a pessoa já espana. Então é uma aula que eu falo mais ou menos sobre isso. Perfeito. Que legal, cara. Que legal, foi uma dinâmica diferente Foi uma hoje, dinâmica né? diferente. Pra Acho que trazer valeu um a pena. gostinho do que é o RD também. Pois Pra bem. galera de casa que não conhece ainda. Pois bem. Carol, estamos chegando aqui na reta final. Sim. Islão, a gente costuma finalizar nossos episódios com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Uhum. Então manda aí pra ele, Carol. Qual mensagem você gostaria de ter ouvido quando iniciou todo o seu trabalho no digital, que hoje, depois de toda a sua trajetória, você pode transmitir pra alguém que tá começando agora? Qual mensagem eu daria para o Wesley do passado, digamos Isso. assim? Poderia ser essa a pergunta? Poderia ser. Olha, eu tenho muita dificuldade de responder essas perguntas porque... Digamos que eu tenho muito orgulho do que eu fiz, assim, sabe? Uhum. Mesmo com os erros. Mas eu acho que eu diria... Eu acho que eu diria o seguinte, eu acho que eu diria assim... Crie critérios claros sobre pessoas que você vai ouvir críticas e escute críticas apenas dessas pessoas e não das outras. Isso acho que me permitiria atalhar algumas coisas que foram complicações evitáveis. E hoje eu sou assim. Hoje, a gente amadurece na internet, né? Hoje eu ligo muito pouco pra hate, quase zero. E isso amadureceu em mim quando eu criei critérios claros e falei, essas pessoas aqui eu vou ouvir. As outras pessoas sequer sabem quem eu sou, então a partir de agora eu vou ignorar total. É perigoso você ignorar todo mundo, porque você pode estar fazendo alguma cagada e não ajustar a rota frente a feedbacks. O problema é que na internet todo mundo dá feedback sem te conhecer. Então, se você está começando agora, eu daria esse conselho. Selecione algumas pessoas para você ouvir o feedback delas e ignore todo o resto. E isso vai tornar a tua vida mais fácil. Que legal, cara. Incrível. E aí, Carol, tá satisfeita? Eu tô muito satisfeita, você tá? Eu tô. E você, tá satisfeito com esse bate-papo com o Wesley? Só que não terminamos ainda, terminamos, né? Não terminamos. que nós Temos temos presentinhos. Os miminhos que o faz, né? Wesley e a Como Mai de já estão costume. Aí, ó. Obrigado. mais do que mal acostumados. Olha que da Deixa eu hora. puxar aqui. Aí, linda. Você viu? Fizeram até com a boininha, Ó, olha ali. balãozinho na camisa. Balãozinho na camisa, boina. Que legal, cara. Esse Legal. presente é pra agradecer a sua presença, por ter aceitado o convite e vindo compartilhar tanto Que conteúdo maneiro. com a nossa audiência. Sim. Tenho certeza que não só nós, mas centenas, milhares de pessoas vão ser impactadas com esse conteúdo e vão querer continuar te acompanhando, Wesley. Então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha pra quem tiver dúvida. Eu estou no Instagram, principalmente, eslin.delanogar, e você me encontra lá. Perfeito. Show de bola. E pra quem ficou aqui até o final desse episódio incrível, super diferente, super cheio de Gostoso. conteúdo, precisa fazer o quê?
Pra você que ficou com a gente até o final, em primeiro lugar, parabéns. Eu tenho certeza que você foi impactado por esses conteúdos. Já deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Aproveita, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um comentário. E deixa aqui nos comentários, mais um episódio, e deixa aqui nos comentários o que é que você tirou desse bate-papo com o Wesley Delanogari. E, Carol, onde é que a gente encontra essa galera bonita, Carol? No próximo KiwiCast é um compromisso, é por isso que nós nos vemos lá. Tchau, tchau. Valeu, galera.